Eles riram quando o enorme cavalo de tração foi descarregado na pequena fazenda, dizendo que ele não pertencia àquele lugar. Mas quando o animal caminhou lentamente em direção ao pequeno estábulo e fez algo que ninguém esperava, o dono ficou paralisado. E todos ficaram em silêncio. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O despertador ainda não tinha tocado, mas Júlia já estava com os olhos abertos. Fora, o galo cantou uma vez, duas. O céu ainda estava escuro, daquela cor de um azul muito profundo, quase preto, que vem antes do amanhecer. Ela escutou o som. Não era o galo. Era um grunhido baixo e insistente do lado de fora da janela do quarto. Já vou, Bolota, já vou. Ela sussurrou para o vazio do quarto, um sorriso pequeno nos lábios. Era sempre assim. Todos os dias. O porquinho Bolota era seu despertador mais confiável. Júlia se levantou, esticou o corpo magro e vestiu sua camisa azul clara já desbotada e um jeans velho. Prendeu os cabelos castanhos claro em uma trança rápida, sem se olhar no espelho. Os olhos verdes, ainda pesados de sono, já estavam focados na janela, no dia que começava. Ela desceu a escada de madeira que rangia no mesmo degrau de sempre e abriu a porta da cozinha. O ar fresco da madrugada em Minas Gerais entrou, cheiro de terra molhada e mato. Lá estava ele. Bolota, um porquinho barrigudo da cor de caramelo, com manchas mais escuras, esfregava o focinho na porta da tela. Bom dia, meu gordinho. Com fome, né? Disse Júlia, abrindo a porta. Bolota entrou, fazendo seu caminho direto para o canto da cozinha onde ficava sua tigela. Ele olhou para ela, depois para a tigela vazia e emitiu outro grunhido. Eu sei. Paciência. Primeiro vamos ver os outros. Júlia pegou um balde de plástico verde que ficava perto da pia. Ela o encheu com uma mistura de milho quebrado, farelo e alguns pedaços de legumes que sobravam do dia anterior. Enquanto fazia isso, falava em voz baixa e constante, como se fizesse uma lista para si mesma. Milho para as galinhas, farelo para os coelhos, a cenoura vai para a Flor, para ver se ela se anima hoje. A maçã fica para o Bolota, se ele se comportar. O porquinho, ouvindo a palavra maçã, ergueu a cabeça e bufinou com mais força. Depois, Júlia riu, um som suave. Primeiro o trabalho. Ela saiu da cozinha, com Bolota trotando atrás dela, e entrou no pátio de terra batida do sítio Esperança. A primeira luz do sol começava a colorir o céu de laranja e rosa atrás das montanhas baixas. O sítio era pequeno, dava para ver tudo de um só lugar. A casa de tijolos à vista com sua varada larga, o galinheiro de madeira pintada de branco, já um pouco descascada, o estábulo pequeno para as cabritinhas e o cercado para os coelhos. O galo, um animal vermelho e laranja vibrante, pavoneou-se na frente dela. Bom dia, rei. Já vi você, não precisa se exibir. Ela espalhou um punhado de milho no chão perto do galinheiro. Imediatamente as galinhas saíram cacarejando, seguidas por uma linha de pintinhos amarelos que pareiam bolinhas de algodão com pernas. Júlia se agachou, ficando na altura deles. Cuidado com o rei, pequenos. Ele está com pressa hoje. Ela observou os pintinhos por um momento, contando com o olhar. Todos os 8. Todos bem. Levantou-se e foi até o cercado dos coelhos. 2 coelhos brancos com orelhas cor-de-rosa se aproximaram da cerca de arame. Olá, nuvem. Olá, algodão. Dormiram bem? Enquanto colocava um punhado de farelo em suas tigelas, ela notou que o algodão estava um pouco mais quieto que o normal. Não comia com a mesma pressa. Júlia franziu a testa. Ela ficou ali, agachada, observando o coelho por um longo minuto. Depois, levantou e foi direto para o estábulo. Lá dentro, o ar era fresco e cheirava a feno limpo. 2 cabritas estavam de pé. A mais velha, Mel, veio correndo, balindo. Já sei, Mel, você sempre tem fome. A outra cabrita, bem menor, de um marrom claro quase dourado, ficou parada no canto mais escuro. Era Flor. Júlia se aproximou devagar. Flor, bom dia, linda. Trouxe sua cenoura. Flor deu um passo para trás, seus olhos escuros e grandes parecendo ainda maiores na penumbra. Júlia parou. Ela não forçou. Apenas deixou a cenoura no chão, a uma distância segura. Está aqui para quando você quiser, está bem? Ninguém vai pegar. Ela ficou mais um momento em silêncio, apenas olhando para a cabritinha. Depois, suspirou e saiu. Bolota a esperava do lado de fora, deitado em um banco de terra onde o sol começava a aquecer. Ela não comeu de novo, Júlia disse para o porquinho, como se ele pudesse entender.
Vou anotar isso. De volta à cozinha, ela lavou as mãos e pegou um caderno de capa dura preto que ficava em cima da geladeira. Abriu na página do dia. A letra era cuidadosa. Dia 23 de março. Amanheceu cedo. Todos os pintinhos estão bem. Algodão está quieto, comeu pouco. Observar. Flor ainda está assustada, não tocou na cenoura. O tempo continua muito seco. O pasto está ficando amarelo. Ela fechou o caderno e o colocou de volta no lugar. Só então se serviu de uma caneca de café e um pedaço de pão. Sentou-se na varanda, olhando o sítio que despertava. O sol já estava acima das montanhas, quente. A poça de lama onde Bolota adorava rolar brilhava. As galinhas ciscavam, os coelhos mastigavam o feno. Era a sua vida. Era a vida que a avó Francisca havia construído. Um barulho de carro na estrada de terra a fez virar a cabeça. Era apenas o carro do correio passando direto. O som sumiu rápido, deixando apenas o silêncio de novo. Um silêncio que às vezes parecia muito grande. A avó nunca reclamava do silêncio. Júlia pensou em voz alta. Ela dizia que o silêncio do sítio era o som da paz. Mas Júlia, às vezes, sentia que o silêncio era pesado. Era o peso de todas as decisões, de todos os cuidados. Se a cabra adoecesse, era ela quem tinha que decidir chamar o veterinário, com o dinheiro que fazia falta. Se a cerca quebrasse, era ela quem tinha que consertar. Se chover demais, se não chover, tudo era sua responsabilidade. O toque do telefone a fez pular. Era o telefone antigo, fixo na parede da cozinha, que tocava com um som estridente. Ela correu para atender. Alô? Júlia, bom dia, querida. Sou eu, Célia. A voz da dona Célia, a enfermeira aposentada que era sua única amiga próxima dali, era como um cobertor quente, calma e firme. Bom dia, dona Célia, tudo bem? Tudo, filha, estou ligando para saber da Flor. A cabritinha comeu hoje? Júlia sentiu um aperto no peito, de gratidão e de uma vergonha pequena. Por que ela sentia vergonha? Não, ainda não. Ela está muito medrosa. A pobre. Ela lembra da mãe dela, que se perdeu naquela tempestade. Os bichinhos não esquecem. Mas você está fazendo certo, Júlia. Paciência. Deixa a cenoura lá. Ela vai comer quando se sentir segura. Eu anotei no caderno que ela não comeu. Você e seu caderno, disse Dona Célia com uma risada boa. A Francisca também era assim, anotava tudo. Mas olha, Júlia, você não precisa carregar tudo sozinha, sabe? Se precisar de alguma coisa, me liga. Posso ir aí amanhã, levar umas vitaminas para os animais. Júlia olhou para o caderno preto sobre a geladeira. Está tudo sob controle, Dona Célia. Mas obrigada, muito obrigada. Tudo bem, querida, mas lembre do que eu falei. Até amanhã, então. Um beijo. Beijo. Júlia desligou o telefone. A cozinha ficou em silêncio de novo. Você não precisa carregar tudo sozinha. As palavras ecoavam, mas ela precisava. A avó Francisca tinha confiado o sítio Esperança a ela, não a Dona Célia, não aos vizinhos. A ela, era seu dever manter tudo funcionando, todos os animais saudáveis e felizes. Era a única maneira de honrar a memória da avó. O resto da manhã passou na rotina de sempre. Ela limpou o galinheiro, recolheu os ovos ainda quentes, checou a água dos bebedouros, consertou um pedaço solto da cerca dos coelhos com um pedaço de arame. Cada tarefa era feita com atenção, sem pressa, mas também sem parar. Era um balé de gestos práticos e suaves. Na hora mais quente do dia, por volta do meio-dia, ela parou. Levou uma bacia com água fresca e uma escova até onde Bolota estava, agora deitado à sombra de uma árvore frondosa. Vamos, Bolota, hora do banho. O porquinho abriu um olho, viu a bacia e gemeu, rolando para o outro lado. Eu sei que você gosta depois. Fica todo limpinho, cheiroso. E a maçã, hein? Lembra da maçã? Bolota pareceu considerar. Lentamente, ele se levantou e se arrastou até a bacia. Júlia se ajoelhou na terra e começou a passar a escova em seu lombo, falando baixinho. Isso, assim você fica lindo. O porquinho mais lindo de Minas Gerais. Enquanto escovava, seus pensamentos vagavam. Ela olhou para o pasto seco, para as montanhas ao longe. Será que a avó nos primeiros dias também sentia esse medo? Medo de falhar? Medo de que uma seca, uma doença, um acidente fosse maior do que ela? Francisca nunca parecia ter medo. Parecia feita da mesma terra do sítio, forte e paciente.
Eu não sou forte como ela, Bolota, sussurrou Júlia. Eu só quero fazer certo. O porquinho, aproveitando a pausa, deu uma sacudida, espirrando água nela. Júlia deu uma risada de surpresa genuína dessa vez. Ah, você, peguei você. A tarde foi mais lenta. Júlia passou um tempo no horta, tirando algumas ervas daninhas. Depois, sentou na varanda com uma cesta de feijão para escolher. Os animais descansavam. Até Flor tinha saído do estábulo e estava deitada a alguns metros de distância, olhando para o horizonte, mas ainda longe dos outros. Júlia observava tudo. O movimento das galinhas, os coelhos deitados um contra o outro, a cabra-mel mastigando seu cude, Bolota roncando levemente ao sol. Era uma imagem perfeita. Era o que ela trabalhava para manter. Mas no peito aquele cansaço quieto nunca ia embora. Era um cansaço de sempre estar alerta, sempre escutando, sempre preocupada. Quando o sol começou a descer, pintando tudo de dourado, Júlia preparou a última ração do dia. Ela distribuiu a comida, encheu os bebedouros de novo, fez sua última rodada contando cada animal com os olhos. Todos estavam ali. Antes de entrar, ela parou na varanda. O céu agora era um espetáculo de cores, do roxo ao laranja mais forte. O ar começava a esfriar. De dentro do estábulo, ela ouviu um balido fraco. Era Flor. Júlia não entrou. Apenas falou na direção do som, com uma voz que tentava imitar a calma da avó. Está tudo bem, Flor. Amanhã é um novo dia. Todos estamos aqui. Ela entrou, fechou a porta da cozinha. O sítio ficou do lado de fora, mergulhando na escuridão da noite. Lá dentro, Júlia acendeu uma luz e olhou para o caderno preto. Amanhã seria outro dia igual, previsível, cansativo, e dela, só dela. Ela não sabia, enquanto apagava a luz e subia para dormir, que o som que quebraria o silêncio no dia seguinte não seria o grunhido de Bolota. Seria o ronco pesado de um caminhão perdido e o baque de cascos enormes batendo na terra seca do seu portão. A vida previsível do sítio Esperança tinha apenas mais algumas horas de paz. A manhã seguinte começou igual a todas as outras. O céu ainda estava escuro quando Júlia abriu os olhos. Ela escutou, esperando o grunhido familiar de Bolota, mas o som que veio de fora não foi um grunhido. Foi um rangido longo, metálico e pesado. Ela se sentou na cama, o coração batendo um pouco mais rápido. Era um som de freio, de um veículo grande. Na estrada de terra em frente ao sítio, poucos carros passavam e quase nenhum parava, muito menos um caminhão. Ela se vestiu rápido, a tranha mal feita, e desceu as escadas. Antes de chegar à porta, já ouviu vozes. Uma voz de homem, alta e confusa. Mas é aqui. O papel diz: Sítio Esperança, Estrada Velha para Três Corações, número 15. Júlia abriu a porta da cozinha e parou na varanda. A cena era tão estranha que por um segundo ela pensou que ainda estava sonhando. Um caminhão de mudanças grande, amarelo e branco, estava parado em frente ao seu portão de madeira, meio atravessado na estrada de terra. A poeira levantada por ele ainda flutuava no ar, tingida de laranja pelo sol que começava a nascer. Um homem de macacão azul, com um boné na mão, estava encarando uma folha de papel. Depois olhava para a placa simples do sítio, depois para o papel de novo. Bolota estava perto da cerca, grunhindo baixo, desconfiado. As galinhas se aglomeravam no fundo do galinheiro, quietas. O homem viu Júlia e acenou, um gesto de alívio e frustração. Bom dia, a senhora é a dona do sítio? Júlia desceu os degraus da varanda e caminhou até o portão, sem abri-lo. Seu coração batia forte. Sou a Júlia. O senhor está procurando por mim? Olha, não exatamente, o homem disse, esfregando a nuca. Ele parecia cansado. Eu tenho uma entrega aqui, mas pelo jeito a firma embananou o endereço de novo. O senhor Arnaldo da fazenda do lado, não é? Não, não é. Aqui é o Sítio Esperança. Só tem eu e os animais. O motorista suspirou fundo, olhando para o céu como se pedisse paciência. Pois é, eu saí de São Paulo ontem à noite para fazer essa entrega. A carga é para um tal de seu Arnaldo Pereira, Fazenda São Marcos, mas o escritório mandou o endereço errado. O GPS me trouxe aqui. E agora? Ele olhou para a carroceria fechada do caminhão. E agora? Perguntou Júlia, um frio na barriga. E agora eu estou com horário apertado para outra entrega em Pouso Alegre. Não posso voltar atrás. E a carga? A carga é viva. Precisa descer. Viva? A voz de Júlia saiu fina. O motorista não respondeu. Ele apenas foi até a parte de trás do caminhão e começou a girar a manivela para abaixar a rampa traseira.
O metal rangia, um som que fez Júlia dar um passo para trás. Bolota emitiu um grunhido de alerta. Quando a rampa bateu no chão, levantando mais poeira, o motorista abriu as portas duplas da carroceria. Lá dentro, na penumbra, algo se moveu. Era um vulto enorme, um vulto que preenchia quase todo o espaço. Júlia prendeu a respiração. O motorista pegou uma corda e subiu a rampa falando em um tom baixo e cansado. Vamos, grande, hora de sair. Vamos com calma. Houve um baque profundo, um som de casco pesado no piso de madeira. E então ele apareceu. Primeiro a cabeça. Era enorme, com orelhas que se mexiam captando cada som. Depois, o pescoço largo, coberto por uma crina grossa e desgrenhada, da cor de creme sujo. E então, o corpo inteiro saiu para a luz do amanhecer, passo a passo lento e cuidadoso na rampa. Júlia ficou paralisada. Ela nunca tinha visto algo tão grande. Os cavalos que ela conhecia, os cavalos dos sítios vizinhos, eram animais esguios. Aquele era um gigante, um colosso de pelo castanho escuro com músculos que se moviam sob a pele como colinas. Quando seus 4 cascos finalmente tocaram a terra batida da estrada, o chão pareceu tremer. Ele era mais alto que o motorista, mais alto que o portão do sítio. Era um cavalo, mas não era um cavalo qualquer. Parecia saído de outro tempo, de um lugar de trabalho pesado e florestas densas. O motorista puxou a corda presa ao cabresto do animal, levando-o para frente para o portão. O cavalo obedeceu, mas seus olhos grandes e escuros rodaram, olhando tudo. Júlia, o sítio, as montanhas, o céu. Não havia medo nesse olhar. Havia uma tristeza profunda e uma confusão silenciosa. Pronto, disse o motorista, ofegante um pouco. Ele passou a ponta da corda para Júlia, que a pegou sem pensar, as mãos tremendo levemente. Aí está, capitão. O quê? Sussurrou Júlia, olhando para a cara do animal, que agora estava a menos de 1 metro dela. O calor do corpo dele chegava até ela. O nome dele está na papelada, capitão. O motorista voltou ao caminhão e pegou uma sacola de lona jogando-a no chão perto dos pés de Júlia. Ração dele. Só isso que vieram com ele. Os documentos. Os documentos estão com a firma. Eles vão resolver com o tal do seu Arnaldo. Meu serviço era só entregar no endereço que me deram. Júlia olhava para a corda em suas mãos, depois para o cavalo, para capitão. A mente dela estava em branco. Mas, o senhor não pode deixar ele aqui. Isso não é dele. Eu não encomendei um cavalo. E eu não posso levar, disse o motorista, fechando as portas do caminhão com um baque seco. Como eu falei, tem o horário. E o contrato diz que a entrega é no endereço fornecido. O fornecido foi esse. O problema agora é entre a firma e o cliente. O animal fica. Espere, gritou Júlia, mas o homem já estava subindo na cabine. O motor do caminhão rugiu, um som que fez capitão levantar a cabeça rapidamente, as narinas dilatadas. O caminhão deu uma ré, virou com dificuldade na estrada estreita e começou a se afastar, levantando uma nova nuvem de poeira dourada. E então o silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente. Era um silêncio preenchido pela presença enorme que estava do outro lado do portão. Júlia conseguia ouvir a respiração dele, profunda e lenta. Sentia o cheiro dele, de animal, de viagem, de suor seco. Eles ficaram ali parados, se olhando. Júlia, uma mulher magra de camisa azul, segurando uma corda presa a uma criatura que parecia um monumento. Capitão, o gigante, olhando para ela com aqueles olhos escuros e sábios que pareciam carregar o peso de milhas e milhas de estrada. Bolota quebrou o silêncio. Ele se aproximou, cheirando o ar perto das grades do portão. Deu um grunhido curioso, mas não agressivo. O som fez Júlia piscar. Ela olhou para a sacola de lona no chão, depois para o cavalo, depois para o seu sítio pequeno e perfeito. O que ela ia fazer com aquele animal? Onde ele iria dormir? O que ele comia? Como um cavalo daquele tamanho viveria ali entre coelhos e cabritinhas? Capitão, ela disse, o nome soando estranho em sua boca. As orelhas do cavalo se mexeram voltadas para ela. Ele não se moveu. Júlia respirou fundo. Ela não podia deixá-lo na estrada. Com mãos que ainda tremiam, mas com um gesto decidido, ela abriu o portão. Entra, ela disse, a voz mais firme do que ela se sentia. Você não pode ficar aí. Ela puxou a corda levemente. Capitão hesitou por uma fração de segundo. Ele olhou para dentro do sítio, para os animais pequenos que agora começavam a aparecer, curiosos e assustados. A cabra Mel baliu alarmada. Os coelhos desapareceram em sua toca.
Então o capitão deu um passo para a frente, e outro. Seus cascos enormes fizeram covas na terra macia da entrada. Ele passou pelo portão e entrou no sítio Esperança. Júlia fechou o portão atrás dele, sentindo que estava fechando o mundo antigo para sempre. Ela o levou até o centro do pátio, longe do galinheiro, longe do estábulo. Soltou a corda, não havia lugar para amarrá-lo. Fica aqui, por favor, fica aqui quieto. Capitão parou onde ela indicou. Ele não tentou correr, não tentou explorar, ele apenas ficou de pé como uma estátua de carne e osso, sua cabeça baixa, observando o novo mundo com uma paciência infinita. Júlia correu para a casa, pegou o telefone, discou o número da Dona Célia, os dedos tropeçando nos números. Alô? Atendeu a voz calma. Dona Célia, é a Júlia, preciso de ajuda. Calma, minha filha, fala devagar, aconteceu algo com a flor? Não, não é a flor, é um cavalo enorme. Um homem deixou ele aqui e foi embora. O que eu faço? Houve um silêncio do outro lado da linha. Um cavalo, Júlia? Como assim enorme? Enorme, Dona Célia. Ele é maior que a minha varanda. Ele se chama Capitão e ele está aqui no meio do pátio. Os outros animais estão com medo, eu estou com medo. Respira, querida, respira. Ele está bravo? Está correndo? Júlia olhou pela janela. Capitão continuava no mesmo lugar, imóvel. A poeira do caminhão tinha assentado sobre seu dorso como um manto. Não, ele está só parado, parece perdido. Então tá, o primeiro passo é a calma. Se ele está tranquilo, ótimo. Ele tem água? Júlia olhou para o bebedouro das galinhas, uma tigela pequena. Não. Pega o balde grande, o de limpeza, e enche de água. Leva até ele, mas com calma. Deixa no chão e se afasta. Vê o que ele faz. Júlia fez isso. Com o balde de plástico azul cheio até a borda, ela se aproximou de Capitão. Cada passo era cauteloso. Ele a observava, apenas movendo as orelhas. Ela colocou o balde no chão, a alguns metros dele, e recuou. Capitão olhou para o balde, olhou para Júlia. Lentamente, com uma dignidade que era impressionante, ele se aproximou, abaixou a cabeça e começou a beber. O som era alto e ele bebeu por um bom tempo, até quase esvaziar o balde. Júlia sentiu um alívio minúsculo. Ele bebeu, Dona Célia. Ótimo. Agora essa tal de ração que veio com ele. Dá um pouco, não muito, a gente não sabe o estômago dele. Júlia abriu a sacola de lona. Havia um farelo escuro com cheiro forte. Ela pegou uma vasilha velha e colocou um punhado, levando até onde estava a água. Capitão cheirou a comida. Depois começou a comer, mastigando com calma. Ele está comendo também. Bom, isso é um começo. Agora escuta, Júlia. Eu vou aí agora. Não faça mais nada. Só observa. Se ele se mexer, deixa. Não tente prender. Só não deixa ele chegar perto dos outros animais, por precaução, entendeu? Entendi. Júlia desligou o telefone e se sentou nos degraus da varanda, os olhos colados no cavalo gigante. Ele terminou de comer e voltou a ficar parado, olhando para o estábulo. De dentro do estábulo, os olhos arregalados de Flor podiam ser vistos na escuridão da porta. Aos poucos, os outros animais começaram a se acostumar com a presença. As galinhas voltaram a ciscar, mas mantinham distância. Bolota se deitou perto de Júlia, mas seus olhos pequenos não saíam do cavalo. Foi uma manhã de silêncio tenso, quebrado apenas pelo canto de um sabiá e pelo respirar pesado de Capitão. Quando o carro de Dona Célia parou no portão, Júlia sentiu vontade de chorar de alívio. A mulher mais velha saiu, vestindo seu vestido florido de sempre, e seu queixo caiu quando viu o Capitão. Minha nossa! Ela sussurrou, aproximando-se devagar. Ele é um colosso, um perecron pelo tamanho. Esse aí é cavalo de tração, Júlia. Feito para puxar carroça pesada, arado. O que ele está fazendo aqui, então? A voz de Júlia saiu cheia de angústia. Dona Célia chegou perto, examinando o animal com olhos clínicos. Viu as marcas antigas no dorso, cicatrizes finas. Viu como ele mantinha a cabeça baixa, não por submissão, mas por uma tristeza resignada. Pelo jeito, ele está tão perdido quanto você, filha. E agora, ele está aqui. Mas eu não posso ficar com ele. O dono verdadeiro vai vir buscar. Talvez, mas até lá, ele é sua responsabilidade. Dona Célia colocou uma mão no ombro de Júlia. Sua avó nunca deixou um animal necessitado fora do portão, lembra? Nem uma cobra machucada. Esse aí, do jeito que está, ele parece precisar de um portão. Júlia olhou para Capitão. Ele virou a cabeça e seus olhos encontraram os dela. Naquele olhar, ela não viu uma ameaça.
Viu uma pergunta e um cansaço tão profundo quanto o seu. Naquela tarde, Júlia não abriu seu caderno preto, não anotou nada. Ela passou horas apenas observando o novo hóspede, tentando entender o que a vida havia colocado no caminho dela. O sítio não era mais apenas dela e dos animais pequenos. Agora, havia uma sombra gigante e silenciosa no pátio, uma presença que mudava tudo. E quando o sol começou a descer, pintando o pelo castanho de Capitão com tons de fogo, o primeiro trovão de uma tempestade distante rolou sobre as montanhas. O gigante ergueu a cabeça, as narinas tremendo, e do estábulo veio um balido de puro terror. Era Flor. A tempestade estava chegando, e com ela, o primeiro grande medo do novo sítio Esperança. O trovão não era um rugido forte ainda, era um som baixo e longo, como um gemido vindo de muito longe, mas para Flor era o suficiente. O balido de terror que saiu do estábulo foi tão agudo que fez Júlia estremecer. Ela estava na varanda olhando para o céu escuro que se aproximava, quando ouviu. "Flor!" ela gritou, começando a correr em direção ao estábulo. Dona Célia, que estava prestes a ir embora, parou junto ao carro. "Cuidado, Júlia! O cavalo!" Júlia parou no meio do pátio. Capitão estava entre ela e o estábulo. O gigante também tinha ouvido o trovão. Ele estava imóvel. Suas orelhas viraram-se como antenas na direção do som. Depois, giraram para o estábulo, onde os balidos desesperados de Flor continuavam. "Capitão, quieto!" Júlia falou, a voz falhando. Ela não sabia se ele entendia, se ele iria se assustar com o barulho e correr. O pânico tomou conta dela. Um cavalo daquele tamanho em pânico poderia destruir tudo. Mas Capitão não se assustou. Ele não correu. Ele apenas começou a andar. Seus passos eram lentos, pesados. Cada casco levantava uma pequena nuvem de poeira seca. Ele não ia rápido. Ele se dirigia em linha reta para a porta aberta do estábulo. "Não!" gritou Júlia, pulando para a frente. "Ele vai pisar nela. Ele vai entrar e vai machucar a Flor." Dona Célia segurou seu braço. "Espera, menina. Olha." Júlia olhou, a respiração presa em seu peito. Capitão chegou à porta. Ele era grande demais para entrar completamente. Ele parou na entrada, sua enorme silhueta bloqueando a pouca luz do fim de tarde. Lá dentro, os balidos de Flor tinham se transformado em um choro fraco e trêmulo. Era possível ouvir o som dos pequenos cascos dela batendo no chão de terra, correndo para o fundo, para o canto mais escuro. Capitão baixou a cabeça. Ele olhou para dentro da escuridão. Depois, com um cuidado que parecia impossível para um animal daquele tamanho, ele levantou sua pata dianteira esquerda e a colocou para dentro do estábulo. Depois, à direita. Ele estava se apertando para entrar, seu dorso enorme raspando no batente superior da porta. "Ele vai derrubar o estábulo", sussurrou Júlia, as mãos no rosto. Mas o estábulo aguentou. Capitão entrou. Dentro, o espaço ficou pequeno e escuro. A cabra-mel estava encolhida do outro lado, balindo baixinho de preocupação. E no canto mais fundo, na sombra, um vultinho marrom tremia incontrolavelmente. Capitão ficou parado por um momento, seus olhos se ajustando à penumbra. Ele viu Flor. Um novo trovão rolou, mais perto desta vez. Flor deu um salto e se apertou mais contra a parede de madeira, um som de desespero saindo de sua garganta. Então, Capitão se moveu de novo. Ele não foi até ela direto. Ele se virou de lado no espaço apertado e então se abaixou. Não era um abaixar completo, suas pernas dobraram e ele deixou seu corpo enorme descer, até ficar deitado no chão de terra do estábulo. O ato foi tão lento, tão deliberado, que prendeu a respiração de Júlia do lado de fora. Ele estava deitado de lado, ocupando a maior parte do espaço livre. Sua cabeça agora estava no mesmo nível do canto onde Flor estava escondida. Ele esticou o pescoço, moveu a cabeça, centímetro por centímetro, até que seu focinho grande e preto ficou a poucos palmos do pescoço fino e trêmulo da cabritinha. Flor parou de balir. Ela ficou completamente imóvel, seus olhos arregalados refletindo a fraca luz da entrada. Ela olhava para aquele focinho que era maior que sua cabeça. Capitão não tocou nela, não tentou cheirá-la. Ele apenas ficou parado. Exalou um sopro quente e úmido, que mexeu os pelos finos do pescoço de Flor. O tremor que sacudia as perninhas da cabra começou a diminuir, aos poucos. Depois, parou completamente. Flor piscou.
Ela olhou para os grandes olhos escuros do cavalo, e então, algo inacreditável aconteceu. Ela deu um passo para frente, um passo pequeno, hesitante, depois outro. Ela se aproximou do focinho de Capitão e encostou seu próprio focinho nele por um instante. Depois, ela virou-se e, com uma confiança que nasceu naquele segundo, caminhou até o corpo enorme do cavalo deitado. Ela se virou em círculo e se aconchegou. Não na cabeça, não no pescoço. Ela se deitou encostada ao amplo flanco de Capitão, onde o calor era mais forte, colocando seu pequeno corpo contra a parede viva e quente que ele oferecia. Ela suspirou, um suspiro profundo de alívio, e fechou os olhos. Lá fora, a primeira gota grossa de chuva caiu no telhado de zinco, com um ploc alto, depois outra. A tempestade finalmente chegava. Júlia não conseguia falar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto sem que ela percebesse. Ela não chorava de medo, não chorava de alívio, chorava de uma emoção que ela nunca tinha sentido, que encheu seu peito e tirou o ar. Era como ver uma verdade muito simples e muito grande acontecer diante dos seus olhos. Dona Célia apertou seu ombro. A voz da mulher mais velha também estava embargada. Viu só, Júlia? Viu só? Júlia só conseguiu balançar a cabeça. Ela olhou para dentro do estábulo. Capitão continuava deitado, imóvel, seus olhos meio fechados. Flor estava aconchegada nele dormindo. Mel, a cabra mais velha, depois de observar tudo por um longo minuto, deu alguns passos e se deitou também, do outro lado do cavalo, aproveitando o calor e a sensação de segurança. O cavalo gigante não era uma ameaça, ele era um refúgio. A chuva começou a cair de verdade, um tamborilar forte no telhado e na terra. Júlia e Dona Célia correram para a varanda. De lá, elas viam a porta do estábulo e a silhueta enorme de Capitão deitado dentro. Eu não entendi, Júlia finalmente falou, limpando o rosto com as costas da mão. Às vezes não é para entender, filha, é só para ver, disse Dona Célia. Aquele cavalo, ele sabe de algo. Ele viu o medo dela e foi lá fazer o medo parar. Mas como? Ele é tão grande e ela é tão pequena, ele poderia machucá-la sem querer. Dona Célia olhou para a chuva pensativa. Tamanho não tem nada a ver com cuidado, Júlia. Olha o que ele fez. Ele se fez pequeno. Ele se deitou no chão para ficar no nível dela. Isso aí é inteligência. E é coragem. É muito mais fácil ser grande e fazer barulho. É difícil ser grande e fazer silêncio para acalmar um pequeno. Júlia pensou nas palavras. Ela olhou para seu caderno preto, em cima da mesa da cozinha. Nele, ela anotava medos. Flor não comeu, algodão está quieto. Ela tentava controlar tudo com anotações e rotinas. E então, um gigante chegou e, sem saber de nada, fez o medo de uma cabritinha desaparecer apenas estando perto. Apenas sendo quem ele era. A chuva caía forte agora, lavando a poeira do dia. O ar esfriou. Dentro do estábulo, estava seco e aquecido pelo calor de 3 corpos. E agora? Perguntou Júlia. O que eu faço com ele agora? Agora você agradece, disse Dona Célia pegando sua bolsa. E amanhã você o trata como parte do sítio. Ele já mostrou onde quer estar. E o seu Arnaldo, ele é o dono verdadeiro. Se ele for o dono, ele vai aparecer. Até lá você tem uma obrigação com aquele gigante aí. Ele acabou de fazer mais pelo seu sítio em 1 hora do que muita gente faz em uma vida. Dona Célia abriu a porta do carro. Ligo para você amanhã. E tira uma foto dessa cena aí com o seu coração, Júlia, porque isso é raro. O carro de Dona Célia sumiu na cortina de chuva. Júlia ficou na varanda, sozinha, ouvindo o barulho da tempestade e olhando para o estábulo. Depois de um tempo, ela não aguentou. Pegou um casaco e foi até lá. Parou na entrada. A chuva respingava nela. Capitão abriu os olhos quando ela apareceu. Ele a olhou, mas não se moveu. Não queria acordar Flor, que dormia profundamente encostada nele. Júlia ajoelhou na terra molhada da entrada. Obrigada, ela sussurrou, a voz sumindo no som da chuva. Muito obrigada. Capitão soltou um ar pelo focinho, um sopro suave que parecia um aceno. Seus olhos fecharam de novo. Naquela noite, Júlia não conseguiu dormir. Ela ficou na janela do quarto, olhando na direção do estábulo. A chuva parou por volta da meia-noite. A lua saiu por entre as nuvens, iluminando o pátio com uma luz prateada. Ela viu quando o capitão finalmente se moveu. Com uma paciência infinita, ele se levantou. Flor acordou, surpresa, deu um passo para trás. O cavalo Gigone saiu do estábulo, esticando suas pernas. Ele caminhou até o centro do pátio, onde a lua brilhava mais forte, e olhou para o céu. Flor saiu atrás dele.
Ela não foi para longe. Ficou parada na porta do estábulo, observando. Depois, sentou-se no chão, como se montasse guarda para o seu novo protetor. Júlia sorriu no escuro. Era tudo tão estranho, tão fora de qualquer plano. Mas pela primeira vez desde que o caminhão tinha ido embora, ela não sentia medo do cavalo. Ela sentia curiosidade e uma pontinha de esperança. Na manhã seguinte, o sol nasceu em um céu lavado, muito azul. Júlia saiu mais cedo que o normal. Ela foi direto ao galpão onde guardava as ferramentas e pegou o balde de limpeza grande. Encheu-o com a água mais fresca que conseguiu da bomba. Capitão estava no mesmo lugar do pátio como se nunca tivesse se movido, mas o pelo dele estava seco e ele parecia mais presente, menos perdido. Júlia colocou o balde perto dele. Bom dia, capitão. Ele bebeu. Enquanto ele bebia, ela o observou de perto. Viu as cicatrizes antigas. Viu como sua crina loira estava emaranhada e suja. Viu um corte raso em uma de suas pernas, que parecia recente. Depois que você comer, eu vou dar uma olhada nisso, está bem? Ela disse, apontando para a perna. Não vai doer, eu prometo. Ela trouxe a ração. Trouxe também uma cenoura e uma maçã. Colocou tudo no chão. Capitão comeu a ração primeiro. Depois, cheirou a cenoura e a maçã. Ele pegou a maçã com os lábios e a comeu com um crunch baixo. Depois, virou-se e, com um movimento gentil da cabeça, empurrou a cenoura com o focinho em direção à Flor, que estava parada a alguns metros, observando. Flor olhou para a cenoura, olhou para Capitão. Ele apenas a fitou com seus olhos calmos. A cabritinha se aproximou, pegou a cenoura e começou a comer ali mesmo, no pé do cavalo. Júlia sentou-se nos degraus da varanda com seu café. O caderno preto estava ao seu lado, aberto. Ela pegou a caneta, olhou para a página em branco, olhou para Capitão parado no pátio como uma montanha calma e para a Flor comendo tranquilamente ao seu lado. Ela sorriu, fechou o caderno. Não precisava anotar aquilo. Aquela cena ela nunca iria esquecer. O sítio Esperança tinha um novo som agora. Não era só o balido das cabras ou o grunhido de bolota. Era o som profundo e tranquilo da respiração de um gigante. E para Júlia, naquela manhã ensolarada depois da tempestade, aquele som parecia o som da própria paz, finalmente chegando. O som da respiração profunda de Capitão se tornou parte da sinfonia do sítio Esperança. Nos dias que seguiram a tempestade, Júlia descobriu que o gigante tinha seus próprios rituais. Ele nunca dormia dentro do estábulo. Depois que todos os animais estavam recolhidos, ele caminhava lentamente pelo pátio, parando na frente de cada abrigo. Ele inclinava a cabeça e escutava. Ouvia o ronco suave de bolota na casinha de madeira. Ouvia os coelhos se mexendo na palha. Ouvia as galinhas empoleiradas. Ouvia a respiração calma de Flor no estábulo. Só depois dessa ronda ele se deitava no centro do pátio, num ponto de onde podia ver todas as entradas, e fechava os olhos. Naquela manhã, Júlia estava levando um balde com restos de vegetais para as galinhas quando viu uma cena curiosa. A galinha-mãe, uma pena vermelha e preta chamada Margarida, estava ciscando perto da cerca, cacarejando de forma agitada. Seus 8 pintinhos, que deviam ter algumas semanas de vida, não estavam com ela. 2 deles tinham escapado por um buraco minúsculo na cerca e estavam do outro lado, perdidos no pasto alto, piando de confusão. Ah, não! Júlia murmurou, deixando o balde no chão. Ela começou a correr em direção à cerca, mas parou quando viu o Capitão. O cavalo estava mais perto do buraco. Ele observou os 2 pintinhos amarelos que pareciam 2 bolas de algodão com perninhas finas, piando e andando em círculos. Capitão olhou para eles. Olhou para a galinha, que estava cada vez mais nervosa. Depois, ele se moveu. Com passos tão leves que quase não faziam barulho, ele contornou a cerca e posicionou seu corpo enorme entre os pintinhos perdidos e o resto do pasto aberto. Os pintinhos, assustados com a sombra que caiu sobre eles, pararam de piar. Capitão baixou a cabeça até o chão, ficando no nível da grama. Ele não tocou nos pintinhos, apenas posicionou sua cabeça enorme como uma barreira suave atrás deles. Depois, soprou um ar gentil em sua direção. Os pintinhos, impulsionados pelo sopro, deram uns passinhos para frente, em direção ao buraco na cerca. Capitão levantou a cabeça e deu mais um passo, mantendo-se atrás deles, sempre formando uma parede viva que os guiava para casa. Em menos de 1 minuto, os 2 pintinhos encontraram o buraco e se enfiaram de volta para o lado de dentro, correndo para debaixo das asas de Margarida, que cacarejou em alívio. Capitão deu a volta e voltou para o pátio como se nada tivesse acontecido.
Júlia ficou com a mão no coração. Você os trouxe de volta, ela disse para o cavalo, que passou por ela e foi beber água. Ele olhou por cima do balde, suas orelhas se mexendo. Era como se dissesse: claro, era o óbvio a se fazer. Mais tarde, no mesmo dia, outro pequeno problema surgiu. O gato do sítio, um grande tigrado laranja chamado Preguiça, vivia no seu próprio mundo. Ele adorava subir na árvore mais alta do pátio, uma amendoeira velha e cheia de galhos. Dali, ele observava tudo com um ar de superioridade. Naquela tarde, porém, a superioridade sumiu. Preguiça subiu muito alto, atrás de um pássaro, e acabou em um galho fino que rachou sob seu peso. O gato ficou preso, a uns 4 metros do chão, miando de forma estridente e infeliz. Ele não conseguia subir mais e tinha medo de descer. Júlia ouviu os miados e saiu correndo. Preguiça, o que você fez? Ela olhou para a árvore. O galho estava muito alto. Ela teria que buscar a escada que estava no fundo do galpão. Enquanto ela se virava para correr, viu o capitão se aproximar da árvore. O cavalo olhou para cima, viu o gato preso. Olhou para o galho. Olhou para o chão. Capitão, não, Júlia disse, imaginando o cavalo tentando derrubar o gato com a cabeça ou algo pior. Mas Capitão não tentou derrubá-lo. Ele se posicionou exatamente embaixo do galho onde Preguiça estava. O gato parou de miar, olhando para a enorme criatura abaixo. Capitão então se abaixou. Desta vez não se deitou. Ele apenas dobrou suas pernas dianteiras, baixando a parte da frente do seu corpo. Sua cernelha alta ficou mais baixa, criando uma plataforma grande e plana a pouco mais de 2 metros do chão. Ele olhou para o gato e emitiu um som baixo, um sopro curto. Preguiça olhou, miou de novo, mas agora era um miado de dúvida. Ele se esticou, avaliando a distância. A plataforma oferecida por Capitão estava muito mais perto do que o chão. O gato, com seu instinto de sobrevivência, hesitou por apenas 1 segundo. Depois, soltou as garras do galho rachado e pulou. Ele caiu de pé nas costas largas de Capitão, escorregou um pouco na crina grossa, mas se firmou. Ficou parado ali, surpreso. Capitão esperou. Deixou o gato se acostumar com a ideia. Depois, muito lentamente, começou a se levantar. Foi um movimento tão suave que Preguiça nem precisou se agarrar. Quando o capitão ficou de pé por completo, o gato estava a uma altura segura e confortável. Capitão então deu 2 passos para frente, saindo de debaixo da árvore, e se abaixou de novo, desta vez deixando seu corpo quase encostar no chão. Preguiça deu um salto gracioso da sua cernelha para a terra, sacudiu as patas como se nada tivesse acontecido e foi embora, com a dignidade ferida, mas salvo. Júlia riu. Não conseguia evitar. Era um riso de pura admiração. Você é um bombeiro, capitão. Um bombeiro de gatos e pintinhos? O cavalo veio até ela e encostou seu focinho em seu ombro. Um toque breve e seco. Era o primeiro contato que ele iniciava. Júlia parou de rir e ficou séria. Ela levantou a mão e, com muito cuidado, tocou o lado de sua face, perto do olho. A pele era áspera e quente. Capitão fechou os olhos e deixou. Naquele momento, uma ligação forte e silenciosa se formou entre os dois. Júlia entendeu. Ele não era um animal de estimação. Ele era um parceiro, um guardião, e ela precisava tratá-lo como tal. No dia seguinte, ela pegou uma escova de cerdas duras e um pente. Encheu um balde com água morna. Hoje é dia de beleza, capitão. Você precisa, e eu preciso conhecer você melhor. Ela começou a escová-lo. A poeira e a sujeira antiga saíam em nuvens. Ela falava baixinho enquanto trabalhava. De onde você veio, hein? Quem te deu essas marcas? Sua mão passava sobre as cicatrizes finas no dorso dele. Capitão ficou quieto, apenas sua pele tremendo ocasionalmente sob o toque da escova. Quando ela começou a desembaraçar a crina grossa e emaranhada, ele baixou a cabeça, como se fosse um trabalho difícil. Júlia foi paciente, fio a fio. Você tem uma crina linda, sabia? Cor de mel velho. A gente vai deixar ela brilhar. Demorou quase 2 horas. Quando terminou, Capitão parecia outro animal. Seu pelo castanho escuro tinha reflexos quase avermelhados ao sol. Sua crina e sua cauda longa, agora penteadas, eram uma cascata de fios loiros que balançavam a cada movimento. Ele se sacudiu todo de uma vez só e reluziu. Muito melhor, disse Júlia, orgulhosa. Agora você parece um capitão de verdade. O som de um carro chegando no portão a fez virar. Era o carro velho de Dona Célia. A mulher desceu, carregando uma pequena sacola, e parou dead em seus passos ao ver Capitão. Santa do céu, Júlia, o que você fez com ele? Só dei uma boa escovada. Escovada?
Parece que você trouxe um cavalo de desfile da cidade. Ele está magnífico. Dona Célia se aproximou com cuidado, mas sua admiração era maior que a cautela. E como anda o comportamento do nosso guarda-costas? Júlia não conseguiu conter o sorriso. Ela contou sobre os pintinhos, sobre o resgate de preguiça na árvore, sobre como o capitão agora fazia sua ronda noturna. Dona Célia escutou, balançando a cabeça devagar. Eu te falei, ele não veio por acaso. A sua avó Francisca costumava dizer que os lugares têm alma, que às vezes a alma do lugar atrai o guardião que precisa. O sítio Esperança, com todos esses bichinhos pequenos e assustados, ele atraiu um guardião grande, muito grande. E o seu Arnaldo? Perguntou Júlia, o sorriso desaparecendo um pouco. Ele é o dono verdadeiro. Ele vai aparecer, não vai? Vai. E quando aparecer, você mostra tudo isso que me contou. Mostra o cavalo que ele tem. Não é um animal de trabalho, é um animal de cuidado. Dona Célia abriu a sacola. Trouxe um presente para ele, vitaminas, para repor o que ele perdeu na viagem, e um pouco de sal mineral. Mistura na ração dele. Enquanto Júlia pegava a sacola, um ronco de motor diferente chamou sua atenção. Não era um carro, era uma caminhonete grande, azul, cheia de marcas de terra seca. Ela parou na estrada em frente ao portão. A porta do motorista se abriu. Seu Arnaldo desceu. Ele estava com sua camisa xadrez vermelha e preta, calça de mescla e seu chapéu de palha. Seu bigode grisalho parecia mais franzido que o normal. Seus olhos pequenos e perspicazes foram direto para Capitão, que tinha se virado para enfrentar a chegada do veículo. O cavalo não se moveu. Mas Júlia viu uma mudança nele. Seus músculos que estavam relaxados ficaram levemente tensionados. Suas orelhas que estavam voltadas para Júlia se viraram para frente, fixas no homem. Ele não era agressivo, era alerta. Boa tarde, Júlia, disse seu Arnaldo, chegando perto do portão. Ele não sorriu. Seu olhar percorreu o capitão da cabeça aos pés, avaliador. Então é esse o animal que o caminhão deixou aqui? Boa tarde, seu Arnaldo. Ele se chama Capitão. Capitão? Repetiu o fazendeiro, cuspindo o nome como se fosse um pedaço de terra ruim. Bonito nome para um animal que devia estar puxando carroça. Meu motorista da firma de transportes me explicou a confusão toda. Os documentos estão com o meu advogado. A papelada diz que ele é meu. Júlia sentiu um nó se formar na garganta. Seu Arnaldo, ele se adaptou muito bem aqui. Adaptou? Olha o tamanho desse bicho, moça. Ele é um percheron. Raça de tração, força bruta. O que ele faz nesse sítio de brinquedo? Come sua ração e não produz nada. Seu Arnaldo cruzou os braços. Eu vim fazer uma oferta justa. Eu compro ele de você. Pago um bom preço. Você compra 10 cabras com o dinheiro. Faz mais sentido. Dona Célia se adiantou, colocando uma mão no braço de Júlia antes que ela pudesse responder. Boa tarde, Arnaldo. O cavalo já está produzindo, sim. Produzindo paz e segurança. Seu Arnaldo olhou para ela como se ela tivesse falado em grego. Segurança? Dona Célia, com todo respeito, segurança é cachorro, cavalo é para trabalho. Foi quando Flor, que tinha ficado escondida atrás do estábulo, apareceu. Ela viu seu Arnaldo, um homem grande e de voz grossa, e recuou, seus olhos arregalados. Mas então, ela viu o capitão. E com uma coragem que nasceu naquele mês, ela correu. Não para se esconder. Ela correu e se posicionou ao lado da pata dianteira de Capitão, encostando seu corpo pequeno na perna enorme dele, como se buscasse proteção. Capitão baixou a cabeça por um instante, seu focinho passou perto das orelhas de Flor, e então ergueu-a novamente, mantendo o olhar firme em seu Arnaldo. O fazendeiro viu aquilo. Seus olhos estreitaram. Ele não disse nada por um longo momento. O silêncio foi pesado. Está vendo? Disse Júlia, encontrando sua voz. Sua mão apertou o portão. Ele cuida deles. Eles confiam nele. Eu confio nele. Ele não está à venda, seu Arnaldo. Seu Arnaldo soltou um ar pelo nariz. Um som de descrença. Sentimentalismo. Bicho não é gente, moça. Ele não cuida. Ele está aí porque você dá comida. E eu vou dar mais comida e menos trabalho de fiação. Ele olhou para Capitão uma última vez. Pense na minha oferta. É dinheiro de verdade na sua mão. Esse aí é só uma despesa grande. Ele virou as costas, entrou na caminhonete e foi embora, deixando um rastro de poeira e uma sensação de frio no ar quente da tarde. Júlia soltou o ar que estava segurando. Suas pernas estavam fracas. Dona Célia a abraçou. Ficou firme. Isso é importante. Ele não entende, sussurrou Júlia olhando para Capitão.
O cavalo ainda estava tenso, observando o ponto onde a caminhonete tinha desaparecido. Ele nunca vai entender. Talvez um dia, disse Dona Célia, mas não parecia muito convencida. Enquanto isso, você tem um guardião, e ele precisa saber que esse lugar é dele. Mostre isso para ele. Júlia acenou com a cabeça. Ela abriu o portão e foi até Capitão. Colocou a mão no seu pescoço, sentindo a tensão nos músculos. Esse é o seu lugar, ela disse com firmeza. Ninguém vai te levar, eu não vou deixar. Capitão virou a cabeça e encostou a testa no ombro dela, um gesto de peso e confiança. Ele suspirou, um suspiro longo e profundo, e a tensão em seu corpo começou a se dissipar. O gigante estava em casa, e agora ele sabia que sua casa tinha um inimigo. O mercado municipal de Santa Rita do Sapucaí era pequeno e barulhento. Os agricultores da região se reuniam ali nas manhãs de sábado para vender seus produtos, e mais importante, para conversar. No sábado seguinte à visita de seu Arnaldo, o assunto não era o preço do quiabo ou a seca que ameaçava as lavouras. Era o cavalo. Seu Arnaldo, de pé ao lado de sua picape, descarregando caixas de tomates, era o centro das atenções de um pequeno grupo de homens. É verdade então, Arnaldo? A neta da dona Francisca tem um cavalo de tração no sítio dela? Perguntou o senhor Carlos, dono de um sítio de hortaliças. Seu Arnaldo jogou uma caixa com mais força que o necessário na mesa. Verdade, um Perecron, um gigante, deveria estar puxando arado na minha fazenda, onde faria um serviço de homem, mas está lá, no sítio Esperança, fazendo de babá. Risadas baixas surgiram no grupo. O senhor Jonas, mais velho, balançou a cabeça. Babá? Como assim? O bicho não faz nada, disse seu Arnaldo, a voz aumentando de volume com a irritação. A moça disse que ele cuida dos animais pequenos, que ele trouxe pintinhos perdidos de volta, que serviu de escada para o gato descer da árvore. Eu vi a cabrita mais medrosa do mundo encostada na perna dele. É o cúmulo do desperdício. Um cavalo daquele porte come que nem 3, Arnaldo, comentou o senhor Luiz, um pecuarista. Ela sustenta isso? Pois é. Gasta uma fortuna em ração para o bicho ser um enfeite. Eu fiz uma oferta boa, em dinheiro vivo. Ela recusou. Disse que o cavalo é da família. Seu Arnaldo falou as últimas palavras com um tom de escárnio. Sentimentalismo de quem vive na cidade. Bicho é para servir, não para ser tratado como gente. A notícia se espalhou pelo mercado como um rastilho de pólvora. De banca em banca, a história era repetida, sempre com um toque de incredulidade ou risada. A moça do sítio pequeno e seu cavalo gigante que era babá de cabrito. No meio da tarde, Dona Célia chegou ao sítio Esperança. Sua expressão era séria. Júlia estava no galinheiro recolhendo ovos quando a viu estacionar. Júlia, venha cá. Júlia saiu limpando as mãos no jeans. Oi, Dona Célia, está tudo bem? Na cidade não. Você virou a conversa do mercado. Dona Célia contou o que ouvira, as risadas, os comentários sobre desperdício, a oferta de seu Arnaldo que ela recusou por sentimentalismo. Júlia ficou em silêncio. Seu rosto queimava de uma vergonha que ela não sabia bem de onde vinha. Era vergonha das pessoas rirem, ou era vergonha de, no fundo, temer que elas estivessem certas? Eles não entendem, ela disse fracamente. Claro que não. Eles veem um trator onde você vê um protetor. Mas, Júlia... Isso pode trazer problemas. O Arnaldo é teimoso e orgulhoso. Ele falou para meio mundo que você recusou o dinheiro dele. Ele pode fazer disso uma questão pessoal. O que ele pode fazer? O capitão está aqui. Os papéis ele disse que estão com o advogado dele. Exatamente, os papéis. Até isso se resolver, o cavalo está num limbo. E o Arnaldo é bem relacionado na região. Pode pressionar de outras formas. Dona Célia olhou para o capitão, que observava a conversa de longe ao lado da cerca. O importante é ele estar bem. E você? Não deixe as fofocas te abalarem. Mas era difícil não se abalar. Nos dias seguintes, quando Júlia ia à vila mais próxima comprar ração, sentia os olhares. Alguns eram de curiosidade, outros de pena. Uma senhora na vendinha chegou perto e disse baixinho: Moça, meu marido disse que o seu Arnaldo está bravo. Toma cuidado, hein? Júlia só acenou, sem falar nada. A ansiedade silenciosa que sempre habitava seu peito cresceu. Ela começou a checar os portões 3 vezes ao invés de uma. Olhava para a estrada com mais frequência. O sítio não parecia mais um refúgio completo. Parecia um território sob observação.
Capitão percebeu a mudança nela. Ele começou a segui-la ainda mais de perto. Se ela ia para o horta, ele ia até a cerca e ficava observando. Se ela ficava na varanda, ele se deitava no pátio de onde podia vê-la. Era sua forma de dizer: estou aqui. Uma tarde, um barulho novo cortou o ar. Era o trator de seu Arnaldo. Ele não vinha ao portão. Estava trabalhando na lavoura dele do outro lado da cerca divisória. Mas o motor do trator era velho e barulhento. Um ronco rouco e intermitente que ecoava pelo vale. Júlia estava dando milho para as galinhas quando o barulho começou. Ela viu o capitão levantar a cabeça bruscamente. Suas orelhas se aplainaram para trás por um instante. Ele não se moveu, mas todo o seu corpo ficou rígido. Seus olhos, sempre calmos, ficaram arregalados e fixos no sentido do barulho. O trator deu uma arrancada e o motor rugiu mais alto. Capitão deu um passo para trás. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível. Mas Júlia viu. Ela viu o tremor que percorreu os músculos dos seus ombros. Viu a sua respiração, que era sempre profunda, ficar mais curta e rápida. Capitão, ela chamou, deixando o balde no chão. Ele não olhou para ela. Seu olhar estava vidrado na direção do barulho, mas ela teve a nítida impressão de que ele não estava vendo a cerca ou o trator. Ele estava vendo outra coisa, algo do passado. Júlia se aproximou dele devagar. Está tudo bem, é só o trator do vizinho, é só barulho. Ela estendeu a mão para tocar seu pescoço. No momento em que seus dedos fizeram contato, o capitão deu um salto para o lado, um movimento nervoso e rápido que não era nada como a sua calma habitual. Ele olhou para ela, assustado, como se tivesse sido acordado de um pesadelo. O barulho do trator parou subitamente. O motor foi desligado. No silêncio que se seguiu, a tensão saiu do corpo de capitão como um fôlego. Ele baixou a cabeça, ofegando levemente. Parecia envergonhado. Júlia ficou parada, o coração doendo. Ela entendeu, barulhos altos, homens gritando, isso estava no passado dele, um passado que ele carregava nas memórias do corpo. Você está seguro aqui? Ela sussurrou, se aproximando de novo, desta vez mais devagar. Ninguém vai gritar com você aqui, ninguém vai te machucar, eu prometo. Dessa vez, quando ela tocou nele, ele não se afastou. Ele deixou a testa pesada pousar no ombro dela, e ficou assim, respirando fundo, tentando se acalmar. O trator não ligou novamente naquele dia, mas o estrago estava feito. Júlia agora tinha mais uma peça do quebra-cabeça que era capitão. Ele era forte, era gentil, era um protetor, mas ele também tinha medo. E o medo dele tinha a voz grossa de um homem bravo. No dia seguinte, uma caminhonete que Júlia não conhecia parou na estrada. 2 homens desceram. Eram jovens com roupas de cidade. Eles apontaram para o capitão, que estava no pátio, e riram. Um deles pegou o celular e começou a filmar. Olha só, é verdade mesmo. O cavalo gigante. Ô moça! Um deles gritou. É ele que é a babá dos bichinhos? Júlia, que estava lavando roupas no tanque, secou as mãos e foi até o portão. Seu rosto estava fechado. Posso ajudar? A gente ouviu falar. Viemos dar uma olhada. Que bicho enorme! Ele faz truques? Pega pintinho no colo? O tom era de gozação. Júlia sentiu uma raiva quente subir por sua garganta. Antes que ela pudesse responder, Capitão se moveu. Ele não foi até o portão. Ele caminhou lentamente até ficar atrás de Júlia do lado de dentro da cerca. Depois, ele simplesmente ficou parado, erguido. Sua presença enorme e silenciosa atrás dela era como uma montanha se erguendo. Os 2 homens pararam de rir. O que estava filmando baixou o celular. A expressão de diversão deles foi substituída por um respeito involuntário. Era impossível não se impressionar com aquele animal. Ele não faz truques, disse Júlia, sua voz firme pela primeira vez. Ele protege. Agora, se não tem nada importante, peço que respeitem a propriedade privada. Os 2 homens se entreolharam sem graça. Tá bom, foi mal. É que a história é muito esquisita, né? Eles entraram na caminhonete e foram embora. Júlia ficou no portão respirando fundo. Quando ela se virou, o capitão a olhou, e pela primeira vez, Júlia jurou ter visto algo como um brilho de aprovação naqueles olhos escuros. Mais tarde, Dona Célia ligou. Júlia soube que teve visita aí, gente da cidade querendo ver o cavalo babá. Como a senhora sabe, aqui tudo é notícia, mas escuta, tem uma parte boa nisso. A Mari, do mercadinho, me contou que a filha pequena dela ouviu a história e achou o máximo. Disse que queria um cavalo grande para proteger seu coelho. Viu só? Para algumas pessoas, a história não é ridícula, é bonita. Aquilo aquietou um pouco o coração de Júlia. Talvez o mundo não fosse só feito de seus Arnaldo. Havia espaço para outras formas de ver.
Naquela noite, durante sua ronda, Capitão parou por mais tempo na cerca divisória com a fazenda de seu Arnaldo. Ele olhou para o lado de lá, para as vastas pastagens escuras. Ele farejou o ar. Havia um cheiro diferente vindo de lá. Um cheiro de animal doente misturado com solidão. Ele não sabia o que era, mas seu instinto, aquele mesmo que o fazia cuidar dos pequenos, apertou. Algo do outro lado da cerca precisava de atenção. Ele voltou a atenção para o seu próprio rebanho, para a Flor que dormia tranquilamente no estábulo, para os pintinhos amontoados sob as asas da mãe, para a bolota roncando em sua casinha. Todos estavam seguros, todos estavam contados. Ele se deitou no seu lugar no pátio, mas seus olhos permaneceram abertos por um longo tempo, fixos na cerca. A tensão com o fazendeiro vizinho era uma linha invisível no ar, uma linha que cheirava a raiva e incompreensão. E Capitão, com seu coração grande e sua memória de medo, sabia que linhas assim às vezes podiam pegar fogo. O cheiro persistia, era um cheiro fraco, carregado pelo vento seco que vinha da fazenda de seu Arnaldo. Não era o cheiro saudável de estrume fresco ou de terra molhada. Era um cheiro azedo, de animal confinado e doente. Capitão ficou de pé na cerca divisória por um longo tempo naquela manhã. Seus olhos escaneavam o pasto vasto do lado de lá. A cerca era de arame farpado, alta, separando os dois mundos. Do lado de Júlia, o sítio pequeno e cheio de vida. Do lado de seu Arnaldo, hectares e hectares de terra onde o gado pastava. Pequenos pontos marrons distantes. Mas um ponto não estava distante. Num cercado menor, um pedaço de pasto separado perto da divisa, um bezerro marrom claro estava deitado. Ele não se mexia. De vez em quando levantava a cabeça com dificuldade e soltava um mugido baixo e arrastado, um som de desconforto profundo. Capitão viu e ouviu. Aquele mugido de solidão e mal-estar ecoou em algo dentro dele. Era um som de abandono, um som que ele conhecia. Ele não podia atravessar a cerca, mas ele podia chegar perto. Com passos lentos, ele caminhou ao longo da divisa até ficar o mais próximo possível do cercado menor. Havia uns 20 metros entre eles, separados pelos dois cercados. Capitão parou, ficou de pé imóvel e simplesmente olhou para o bezerro. O bezerro, após um tempo, percebeu a presença. Ele levantou a cabeça com um esforço maior. Seus olhos, sem brilho, encontraram os do cavalo gigante. Ele mugiu de novo, mais fraco. Capitão respondeu. Não foi um relincho alto, foi um sopro baixo e prolongado pelas narinas. Um som que vibrou no ar quieto da manhã. Um som que dizia, estou aqui. Ele não se moveu, não tentou chamar, apenas ficou. Uma presença grande e calma do outro lado do arame. Júlia notou a ausência de Capitão do pátio. Ela o encontrou parado ali, olhando fixamente para a fazenda vizinha. Capitão, o que é? Ela perguntou, aproximando-se. Ele nem virou a cabeça. Júlia seguiu seu olhar e viu o bezerro. Seu coração apertou. O animal parecia muito mal. Pobrezinho, ela sussurrou. Ele está doente. O seu Arnaldo deve ter isolado ele para não contagiar os outros. Ela olhou para Capitão. Ele estava totalmente focado no bezerro. Suas orelhas para frente, seu corpo relaxado, mas atento. Era a mesma postura que ele usava com Flor quando ela estava assustada. Você está fazendo companhia para ele? Júlia perguntou incrédula. Como se respondendo, Capitão deitou-se. Não de lado, como fazia no estábulo. Ele se ajoelhou com cuidado e deitou-se junto à cerca, sua cabeça ainda erguida, seus olhos ainda no bezerro. Era um ato de paciência, de vigília. Júlia ficou ali com ele por um tempo, em silêncio. Depois foi até a casa e ligou para Dona Célia. Dona Célia, tem um bezerro doente na fazenda do seu Arnaldo, isolado perto da nossa cerca. O capitão está lá, deitado do nosso lado, olhando para ele. Houve uma pausa do outro lado. Fazendo companhia? Parece que sim. Ele não sai dali. Interessante. O instinto dele é forte. Ele deve sentir a angústia do bicho. O Arnaldo chamou o veterinário? Não sei. Não vi ninguém. Ele é prático, o Arnaldo. Às vezes, com animal doente, ele espera ou melhora ou piora definitivo. Não gasta dinheiro à toa. Dona Célia suspirou. Mas se o capitão está lá, deixe ele. Quem sabe a presença não ajuda. Júlia deixou. Capitão passou a maior parte daquele dia junto da cerca. Ele só se levantava para beber água ou para fazer sua ronda rápida pelo sítio, sempre voltando logo para o seu posto. No final da tarde, algo mudou. O bezerro tentou se levantar. Suas pernas tremeram, ele quase caiu, mas conseguiu.
Ficou de pé, cambaleante. Ele olhou para Capitão, e então deu alguns passos hesitantes em direção à cerca divisória do seu cercado, aproximando-se um pouco mais do cavalo. Capitão, ainda deitado, emitiu outro sopro suave, encorajador. Na manhã seguinte, Capitão estava de volta ao seu lugar ao amanhecer. Júlia levou água e ração para ele ali mesmo. O bezerro, para sua surpresa, também estava de pé. Parecia mais firme. Ele tinha um pouco de feno ao seu alcance e começou a comer, devagar. Os dois animais, separados por 2 cercas e 20 metros de terra, passaram o dia em uma companhia silenciosa. O bezerro deitava, Capitão deitava. O bezerro comia, Capitão comia. O bezerro mugia, Capitão respondia com um baixo sopro. Foi nessa tarde que seu Arnaldo apareceu. Ele veio em sua caminhonete parando no pasto perto do cercado isolado. Desceu com um balde, provavelmente com água ou remédio. Ele viu o bezerro de pé, comendo. Um leve sinal de surpresa cruzou seu rosto. Então seus olhos se voltaram para a cerca divisória. E ele viu o Capitão. O cavalo gigante estava de pé agora, observando. Seu Arnaldo congelou. Ele olhou do bezerro para o cavalo e de volta para o bezerro. A expressão de surpresa se transformou em confusão, e depois em uma raiva lenta e profunda. Ele deixou o balde no chão e caminhou com passos pesados até a cerca divisória. Parou do outro lado do arame, encarando o Capitão. "O que você está fazendo aí?" Sua voz veio grossa e carregada. "Seu bicho inútil, vá embora." Capitão não se moveu, mas Júlia, que observava da varanda, viu a mudança. As orelhas de Capitão, que estavam relaxadas, se aplainaram levemente contra a cabeça. Seus músculos ficaram tensos. Era a mesma reação ao barulho do trator. Era a voz alta de um homem bravo. "Ouviu? Vaza! Isso aqui é minha terra, esse bezerro é meu!" Seu Arnaldo gritou, batendo com a palma da mão em um dos postes de madeira da cerca. O som da batida fez Capitão recuar um passo. Seus olhos se arregalaram. Ele não fugiu, mas a memória do passado, de vozes gritando e golpes, piscou em seu olhar. O bezerro, assustado com os gritos, mugiu e recuou para o fundo do seu cercado. "Viu só? Você está assustando ele. Agora some!" rugiu seu Arnaldo. Capitão olhou para o bezerro assustado. Olhou para o homem furioso. Uma luta interna era visível em seu corpo trêmulo. O instinto de proteger contra a memória do medo. Por um momento ele hesitou. Então, ele simplesmente se virou. Virou as costas para seu Arnaldo e começou a caminhar de volta em direção ao pátio do sítio. Não foi uma retirada rápida ou acovardada. Foi uma retirada lenta, deliberada, com a cabeça erguida. Ele estava indo embora, mas não porque estava com medo do homem. Era porque o homem estava assustando o bezerro. Seu Arnaldo ficou parado, observando aquele imenso animal se afastar com uma dignidade que parecia uma censura silenciosa. Ele ficou ainda mais furioso. Bateu no poste de novo. "E não volte!" Na manhã seguinte, Júlia acordou e foi direto à janela. Ela olhou para a cerca. Seu coração deu um salto. Capitão estava lá, de volta ao seu posto, deitado calmamente no mesmo lugar, olhando para o cercado do bezerro. O bezerro, por sua vez, estava bem perto da cerca dele, olhando de volta. Ele parecia ainda mais forte. Comia seu feno com vontade. O gigante tinha desobedecido. Ou melhor, tinha entendido que a ordem do homem não importava. O que importava era o bezerro que precisava de companhia. Seu Arnaldo descobriu isso mais tarde, quando foi fazer sua ronda. Ele parou a caminhonete à distância e ficou observando. Viu os dois animais, separados pelas cercas, em uma comunicação silenciosa. A raiva dele não diminuiu, mas agora era misturada com uma confusão profunda. Ele não foi até a cerca gritar de novo. Ele apenas ficou ali por um longo tempo. Seu rosto, sob o chapéu de palha, era uma máscara de pensamentos difíceis. Ele via seu bezerro, que estava visivelmente melhor sem nenhum remédio caro, apenas com a presença daquele cavalo inútil. Ele não conseguia entender como a simples presença de um animal podia curar outro. Era contra tudo o que ele acreditava. Os animais eram para trabalho, para produção, cuidado era dar comida, água e teto. Não era isso, aquela atenção quieta. Com um grunhido de frustração, ele ligou a caminhonete e foi embora, deixando uma nuvem de poeira para trás. Júlia contou tudo para Dona Célia quando ela ligou. "Ele voltou", disse Júlia com um sorriso na voz. O capitão voltou para o bezerro, e o seu Arnaldo viu, mas não gritou dessa vez. "O bezerro melhorou?" "Muito. Está comendo, andando, não parece mais o mesmo? E o Arnaldo está vendo isso." Dona Célia pensou alto. "Isso é bom, Júlia. Isso é muito bom. Ele está confrontando algo que não cabe na cabeça dele. Talvez."
Talvez seja o início de um estalo. Mas o estalo não veio facilmente. Seu Arnaldo não apareceu no sítio para conversar. Ele apenas passava de caminhonete e olhava para a cena na cerca. Sua expressão era sempre a mesma, sobrancelhas franzidas, boca apertada. Capitão, por sua parte, manteve sua rotina. Pela manhã, fazia sua ronda no sítio. Depois, ia para a cerca passar horas com o bezerro. À tarde, voltava para o pátio, comia, descansava. À noite, fazia sua ronda de vigia. Era um guardião com 2 frentes de trabalho agora. O tempo, enquanto isso, seguia seco. O sol queimava o pasto que ficava cada vez mais amarelo e ralo. A terra do pátio rachava. Júlia gastava boa parte do dia garantindo que todos os bebedouros estivessem sempre cheios. O calor era pesado, opressivo. Uma tarde, Júlia ouviu um carro parando na estrada principal. Não era um carro conhecido. Um homem desceu. Um viajante, pareceu. Ele esticou as pernas, acendeu um cigarro. Ficou ali, olhando para o horizonte. Quando terminou, ele jogou a bituca ainda acesa na beira do mato seco, entrou no carro e seguiu viagem. Júlia viu a pequena fumaça subir da beira da estrada. Era longe, do outro lado da cerca da frente do sítio. Ela pensou em ir até lá apagar, mas o calor era tanto e parecia tão pequeno. O vento secou, soprava forte. Um vento quente que não trazia alívio, só mais calor. A pequena fumaça cresceu. Em poucos minutos não era mais só fumaça. Era uma chama pequena e laranja, lambendo a grama seca. Júlia ficou parada na varanda observando aquilo. Era longe. A estrada era larga, de terra. O fogo não chegaria até ela. Certamente se apagaria sozinho. Ela olhou para o céu, nenhuma nuvem. Olhou para o pasto seco de seu Arnaldo, que se estendia como um tapete marrom até onde a vista alcançava. Olhou para a pequena língua de fogo, que agora parecia ter amigos, outras línguas menores surgindo ao seu redor. Um frio que não tinha nada a ver com o tempo percorreu sua espinha. Ela nunca tinha visto fogo tão perto. Ela correu para dentro e pegou o telefone. Discou o número dos bombeiros voluntários de Santa Rita do Sapucaí. A linha ocupou. Ela tentou de novo. Ocupada. Quando saiu de casa, a pequena língua de fogo não era mais pequena. Era uma linha laranja que se movia, devorando a vegetação seca da beira da estrada. E o vento, aquele vento seco e forte, soprava direto em direção à cerca do sítio Esperança. A linha do telefone continuava ocupada. Um sinal constante e agudo que parecia zombar do pânico que crescia dentro de Júlia. Ela desligou e correu de volta para a varanda. Em 10 minutos o fogo tinha mudado. Não era mais uma linha, era uma parede baixa de fumaça suja e chamas laranjas que avançava pela vegetação seca. O vento soprava com força, empurrando as chamas na direção da cerca frontal do sítio Esperança. O calor, mesmo à distância, já dava para sentir no rosto. Meu Deus! Júlia sussurrou, as mãos tremendo. Ela olhou para o sítio, para o galinheiro de madeira, cheio de palha seca, para o estábulo, para a casa. Tudo era tão seco. Tudo pegaria fogo tão rápido. Os animais ainda não tinham percebido. As galinhas ciscavam. Bolota estava deitado à sombra. Capitão. Onde estava Capitão? Ela correu para o pátio. Capitão! Ele não estava em seu posto na cerca divisória. Ela o encontrou do lado de fora do estábulo, de pé, com a cabeça erguida. Ele farejava o ar. Seus olhos estavam fixos na direção da fumaça. Ele já sabia. Capitão, fogo! Júlia disse, chegando perto dele. Sua voz falhava. Tem fogo vindo. O cavalo gigante olhou para ela. Seus olhos eram sérios, mas não pareciam em pânico. Eram calculistas. Ele virou a cabeça para o estábulo, onde Flor e Mel estavam. Olhou para o galinheiro. Olhou de volta para a parede de fumaça que se aproximava. Ele tomou uma decisão. Com um passo firme, ele caminhou até o centro do pátio e soltou um relincho. Não era um som alto e assustado. Era um chamado profundo, grave, que ecoou por todo o sítio. Foi o suficiente. As galinhas pararam de ciscar. O galo-rei emitiu um cacarejo de alerta. Bolota se levantou grunhindo. Até os coelhos saíram de sua toca, suas orelhas em pé. Capitão começou a andar em direção ao galinheiro. Ele olhou para Júlia e então para a porta do galinheiro como se dissesse, abra. Júlia, agindo por instinto, correu e abriu a porteira do galinheiro. As galinhas, agora agitadas, começaram a sair, cacarejando, com os pintinhos correndo atrás. Para o pasto, Júlia gritou, tentando guiá-las para longe da direção do fogo, para o lado aberto do sítio. Mas as galinhas estavam desorientadas, corriam para um lado e para o outro. Os pintinhos se perdiam no meio da confusão.
Capitão observou a cena por alguns segundos. Então, ele se posicionou atrás do grupo de galinhas, do lado que fazia frente para a fumaça. Ele não se aproximou muito, apenas sua presença enorme criou uma barreira. As galinhas instintivamente começaram a se mover para longe dele, na direção oposta à fumaça, que era justamente onde Júlia queria que fossem, para o pasto aberto e seguro. Isso, assim, capitão, Júlia exclamou, sentindo um lampejo de esperança. O telefone da casa tocou. Júlia correu para atender sem tirar os olhos da cena lá fora. Alô? Júlia, é a Célia. Estou na estrada principal. Tem um fogo enorme na beira da estrada. Vem na sua direção. Os bombeiros foram acionados, mas estão vindo de longe. Já está perto da minha cerca, dona Célia. O que eu faço? Tira os animais. Tira tudo que puder do galinheiro, do estábulo. Molha o telhado da casa se conseguir. Eu vou aí, estou perto. Júlia desligou. Suas mãos suavam. Ela olhou pela janela. A fumaça estava mais densa. O cheiro de queimado já invadia a casa. Ela correu para fora novamente. Capitão já tinha guiado a maior parte das galinhas para o pasto. Agora, ele estava indo em direção ao estábulo. Júlia correu na frente e abriu a porta grande. Flor, Mel, vamos, saiam! A cabra mais velha, Mel, saiu trotando, balindo de medo. Mas Flor estava encolhida no canto mais escuro, tremendo, seus olhos arregalados de terror. O barulho do fogo, mesmo distante, era como o trovão que tanto a apavorava, só que 1000 vezes pior. Flor, por favor, Júlia implorou, entrando no estábulo. Ela tentou agarrar a cabritinha, mas ela se esquivou, se enterrando mais no canto. Foi então que a sombra de Capitão preencheu a porta. Ele era grande demais para entrar. Ele parou na entrada, olhou para Júlia, depois para Flor. Ele emitiu um som baixo, um sopro curto. Flor olhou para ele. Seu tremor diminuiu um pouco. Capitão se virou e deu alguns passos para trás. Ele se afastou da porta, dando espaço. Olhou para Júlia e inclinou a cabeça na direção de Flor como se dissesse: traga ela para mim. Júlia entendeu. Ela se ajoelhou perto de Flor e falou com a voz mais calma que conseguiu. Vamos, Flor, vamos até o capitão, ele vai nos proteger. Talvez fosse a voz, talvez fosse a presença reconhecível do cavalo do lado de fora. Flor hesitou, deu um passo para frente. Júlia a envolveu com os braços, pegando-a com cuidado, e carregou-a para fora. Assim que saíram do estábulo, o vento trouxe uma onda de calor e uma chuva de pequenas cinzas. O fogo tinha atingido a cerca frontal do sítio. As chamas lambiam os mourões de madeira seca com um estalido voraz. Capitão imediatamente se posicionou entre as mulheres e o fogo, seu corpo enorme virando uma barreira viva contra o calor e as faíscas. Ele empurrou Júlia e Flor gentilmente com a cabeça, direcionando-as para longe, para o pasto onde as outras galinhas estavam. Os coelhos, Júlia lembrou, deixando Flor no chão. A cabritinha ficou parada, grudada na perna de Júlia. Capitão relinchou novamente, um som mais urgente. Ele olhou fixamente para o cercado dos coelhos e então para Júlia. Ele não podia ir até lá, o caminho passava perto demais da cerca que agora começava a pegar fogo. Mas ele podia mostrar o caminho. Júlia seguiu seu olhar. Está bem, eu vou, fica com eles. Ela correu contornando a casa, sentindo o calor do fogo na sua nuca. O cercado dos coelhos estava intacto. Ela abriu a portinha e os 2 coelhos brancos saíram pulando assustados. Ela os pegou, um em cada braço, e correu de volta. Quando chegou ao pasto, ofegante, viu que Capitão tinha organizado um pequeno refúgio. Ele havia conduzido Bolota, as cabras e as galinhas para um ponto baixo do terreno, longe da direção do vento, onde uma pequena lagoa seca oferecia alguma proteção. Ele ficava de pé na borda, entre eles e o fogo, vigiando. O galinheiro agora era a maior ameaça. As chamas da cerca tinham alcançado sua estrutura de madeira na parte de trás. A palha seca dentro começou a pegar fogo rapidamente. O galinheiro inteiro poderia virar uma tocha em minutos. A água! Júlia gritou correndo para a bomba. Ela começou a bombear freneticamente, enchendo um balde, mas era como tentar apagar um incêndio na floresta com um copo d'água. Foi quando o capitão agiu. Ele deixou seu posto no refúgio e caminhou, com uma determinação calma e assustadora, em direção ao galinheiro em chamas. Capitão, não! Júlia gritou, abandonando a bomba. É perigoso! O cavalo não a ouviu, ou ouviu, mas escolheu ignorar. Ele avaliou a estrutura. A parte que pegava fogo era a traseira, a mais próxima da cerca. A frente, onde ficava a porta, ainda estava intacta, mas o fogo se espalhava rápido.
Capitão se posicionou de lado perto da parede lateral que começava a fumegar. Ele levantou uma de suas patas dianteiras, enorme e poderosa, e a jogou com força contra os esteios de madeira. Craque! A madeira velha e seca quebrou com um estalo. Capitão deu outra patada, e outra. Com 3 golpes precisos ele derrubou uma seção inteira da lateral do galinheiro. Madeira queimando e palha em chamas desabaram para dentro, mas a ação criou uma enorme abertura. O que ele fez a seguir foi puro instinto de rebanho. Ele entrou pela abertura que criou, ignorando as chamas baixas no chão, e começou a empurrar com a cabeça e o corpo as galinhas e os últimos pintinhos que ainda estavam presos lá dentro, assustados para fora pela grande brecha. A fumaça era densa. Júlia via seus olhos lacrimejando de longe, mas ele não parou. Ele não correu. Ele trabalhou, metódico, até ter certeza de que nenhuma ave tinha ficado para trás. Quando saiu, seu pelo estava coberto de fuligem. Pequenas faíscas tinham pegado em sua crina longa. Ele as apagou esfregando a cabeça no chão de terra. Nesse momento, o som de sirenes cortou o ar. 2 caminhões vermelhos dos bombeiros voluntários entraram na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. Os homens desceram e começaram a trabalhar rápido, direcionando mangueiras para a cerca em chamas e para o galinheiro. O perigo, porém, não tinha acabado. Uma grande labareda, alimentada pelo vento, pulou da cerca e atingiu a pilha de lenha que ficava ao lado do estábulo. A lenha seca pegou fogo instantaneamente, criando uma nova frente de chamas que ameaçava engolir o estábulo de madeira. De dentro do estábulo não havia mais animais, mas era a construção mais próxima da casa. Se o estábulo pegasse fogo por completo, as chamas poderiam alcançar o telhado da casa. Os bombeiros gritaram, redirecionando uma mangueira, mas a pressão da água era baixa. Eles não chegariam a tempo. O capitão viu. Ele estava no meio do pátio respirando com dificuldade, a fumaça ardendo em seus pulmões. Ele viu as chamas subindo na pilha de lenha, viu a parede do estábulo começar a fumegar, e ele não hesitou. Ele caminhou, não correu, em direção às chamas. Posicionou-se entre a pilha de lenha ardente e a parede frágil do estábulo. E lá ficou. Ele não podia apagar o fogo, mas seu corpo enorme era um escudo. As chamas da lenha lambeiam o ar, atingiam seu flanco. Ele estremeceu, mas não se moveu. O calor era intenso, insuportável. A fumaça o envolvia. Capitão, sai de lá, Júlia gritou, tentando correr na direção dele. Mas um dos bombeiros a segurou. Moça, não, é perigoso. Eles viram o cavalo gigante, firme como uma rocha, protegendo o estábulo com seu próprio corpo. Os bombeiros, impressionados, redobraram os esforços. Um deles conseguiu direcionar um jato de água mais forte para a base da pilha de lenha, começando a apagar as chamas que ameaçavam o cavalo. Foram os minutos mais longos da vida de Júlia. Ela via Capitão lá, sofrendo aquele calor terrível, e não podia fazer nada. Ela só podia observar, com o coração em pedaços, enquanto o gigante protegia o lar dos outros com o único recurso que tinha, a si mesmo. Quando as chamas da pilha de lenha finalmente foram controladas e apagadas, o estábulo estava salvo. A parede estava escurecida pela fumaça, mas não havia pegado fogo. Capitão deu um passo para trás, e depois outro. Ele saiu da nuvem de fumaça. Seu lado esquerdo, o que tinha enfrentado as chamas, estava marcado. Seu pelo castanho estava queimado em grandes manchas pretas e cinzas. A pele por baixo estava vermelha e crua. Ele ofegava. Mas seus olhos procuraram Júlia. E então, procuraram o grupo de animais no refúgio. Ele os viu, todos lá, todos a salvo. Só então ele permitiu que suas pernas dobrassem. Ele se ajoelhou com um gemido baixo que partiu a alma de Júlia, e depois se deitou no chão de terra do pátio, exausto, ferido, mas vigilante. A batalha contra o fogo ainda continuava na cerca, mas os bombeiros tinham o controle. O perigo imediato para o sítio tinha passado. Júlia correu até ele, caindo de joelhos ao seu lado. Capitão, meu Deus, capitão! Ela não ousou tocar nas queimaduras. Suas mãos pairaram sobre ele, tremendo. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto sujo de fuligem. Capitão levantou a cabeça com um esforço enorme e encostou o focinho na mão dela. Era quente e seco. Ele soltou um ar, um suspiro profundo que parecia carregar o cansaço do mundo. E então fechou os olhos. A fumaça ainda pairava no ar, carregando o cheiro amargo da destruição. O fogo na cerca estava extinto. Os bombeiros enrolavam as mangueiras, seus rostos sujos de fuligem refletindo o cansaço de uma batalha duramente vencida. Mas Júlia não via nada disso.
Tudo o que ela via era Capitão deitado no chão, seu flanco marcado com as terríveis queimaduras. Água, ela sussurrou. Depois gritou para os homens. Água, por favor. Ele precisa de água. Um dos bombeiros pegou um balde e correu até a bomba. Encheu e trouxe. Júlia pegou, suas mãos tremendo tanto que ela derramou metade. Com a outra metade, ela molhou um pano limpo que tirou do próprio bolso e começou a limpar suavemente a área ao redor das queimaduras no corpo de Capitão. A pele estava quente e inchada. Devagar, moça, disse um dos bombeiros, se ajoelhando ao lado dela. Ele era mais velho, com o nome Rogério, bordado no uniforme. Nós já chamamos o veterinário da região. Ele está a caminho. Não mexa muito, pode doer mais. Ele está respirando, disse Júlia, mais para si mesma do que para o homem. A respiração de Capitão era ofegante e superficial. Os outros animais que estavam escondidos no refúgio começaram a se aproximar. Flor foi a primeira. A cabritinha, que poucas semanas antes tremia de um trovão, caminhou até o cavalo gigante caído. Ela cheirou o ar perto de sua cabeça. Depois, sem medo, se aconchegou contra o seu pescoço, longe das feridas, e ficou quieta. Bolota veio em seguida. O porquinho andou em círculos, cheirando o chão, até encontrar um espaço perto da pata dianteira de Capitão. Ele se deitou ali, encostado. As galinhas hesitantes se agruparam a uma distância segura, mas não fugiram. Os dois coelhos brancos, Nuvem e Algodão, saíram de trás de Júlia e se aninharam perto do dorso não queimado de Capitão, formando pequenas bolas de pelo contra seu corpo. Foi uma cena silenciosa e poderosa. O gigante ferido, cercado por todos os seres pequenos que ele havia protegido. Eles não tinham medo do seu ferimento. Eles estavam retribuindo a companhia, oferecendo o único conforto que podiam: presença. O som de um carro em alta velocidade fez todos olharem. Era o carro de Dona Célia. Ela estacionou de qualquer jeito, pulou fora e correu em direção ao grupo. Júlia, meu Deus, você está bem? E os animais? Estamos todos aqui, disse Júlia, a voz embargada. Mas o capitão? Dona Célia viu as queimaduras e prendeu a respiração. Ela se ajoelhou do outro lado do cavalo. Óleo de copaíba. Tenho em casa, aloe vera. Isso vai ajudar a acalmar a pele. Rogério, a água está limpa? O bombeiro acenou. A fonte do sítio é boa. A gente trouxe água potável no caminhão também. Tragam. E panos limpos, muitos panos limpos. Enquanto Dona Célia organizava os primeiros cuidados, Júlia ficou ao lado da cabeça de Capitão. Ela passou a mão suavemente em sua testa, entre seus olhos. Você foi incrível, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo novamente. Você salvou todos, agora a gente cuida de você. Você vai ficar bem. Capitão abriu os olhos. Eles estavam vermelhos da fumaça, mas o olhar que ele deu a Júlia era claro. Era um olhar de dever cumprido. Ele tentou levantar a cabeça, mas não conseguiu. Emitiu um gemido baixo. Fica quieto, Dona Célia ordenou, com uma voz gentil mas firme. Nada de se mexer, sua parte já acabou. Agora é nossa vez. O veterinário chegou 20 minutos depois. Era um homem jovem chamado Dr. Bruno. Ele desceu de sua picape, pegou uma grande maleta e veio correndo. Ao ver a cena, o cavalo enorme deitado e cercado por uma miniaturizada assembleia de animais, ele parou por um segundo surpreso. É esse o paciente? Ele perguntou, recuperando a postura profissional. É ele, doutor, disse Rogério, o bombeiro. Ele enfrentou o fogo para salvar o galinheiro e o estábulo. Foi um herói. Dr. Bruno se ajoelhou e começou seu exame. Tocou as queimaduras com mãos hábeis. Capitão estremeceu, mas não se moveu. O veterinário auscultou seu coração, checou seus olhos, suas gengivas. Queimaduras de 2º grau. Ele diagnosticou, falando mais para Júlia. Extensas, mas não profundas o suficiente para atingir músculo. Os pulmões estão cheios de fumaça. Isso é preocupante. Ele está em choque, mas ele é forte, muito forte. A postura dele está calma. Isso ajuda. O que a gente faz? Perguntou Júlia. Primeiro hidratar. Ele precisa beber. Vou aplicar uma pomada especial para queimaduras e fazer um curativo. Ele vai precisar de antibióticos e remédio para a dor. Vou deixar tudo com vocês. Ele não pode se levantar por enquanto. Vocês vão ter que trazer água e comida até ele. Enquanto o veterinário trabalhava, aplicando a pomada com cuidado e enfaixando as áreas queimadas com gaze e ataduras, uma nova caminhonete chegou devagar. Era azul. Era a caminhonete de seu Arnaldo.
Ele parou atrás dos caminhões dos bombeiros e desceu. Seu chapéu de palha estava na mão. Ele olhou para o sítio, para a cerca carbonizada, para o galinheiro parcialmente destruído. E então, seu olhar encontrou o grupo no centro do pátio. Ele caminhou até o portão, mas não entrou. Ficou parado ali, observando. Júlia o viu. Um misto de raiva e exaustão tomou conta dela. Ela se levantou e foi até ele. Seu Arnaldo a viu se aproximar. Ele não disse nada, apenas olhou para além dela, para Capitão deitado e sendo tratado. Ele está vivo, disse Júlia, sua voz áspera da fumaça e das emoções. Seu Arnaldo acenou com a cabeça, devagar. Eu vi. A voz dele era rouca, diferente. Você viu o quê? A pergunta de Júlia saiu mais cortante do que ela pretendia. Vi da minha casa, a coluna de fumaça. Vi o fogo chegar na cerca. Eu vi ele. Seu Arnaldo apontou com o queixo para Capitão. Ele derrubou o galinheiro para os bichos saírem. Depois, ele ficou na frente do estábulo. Ele não saiu do lugar. Ele protegeu a casa deles, disse Júlia, as lágrimas voltando. Com o corpo dele. Seu Arnaldo ficou em silêncio por um longo tempo. Seus olhos, sempre tão duros, percorreram os animais ao redor de Capitão. A cabrita encostada no pescoço, o porco deitado na pata, os coelhos, as galinhas paradas por perto. O meu bezerro, ele disse de repente, mudando de assunto de uma forma que parecia desconexa. Aquele que estava doente, ele está bom, comendo, brincando, como se nada tivesse acontecido. Júlia não sabia o que dizer. Eu não entendi na época, continuou seu Arnaldo, falando mais para si mesmo. Eu pensei que era bobagem, um cavalo fazendo companhia. Agora eu acho que entendi. Ele olhou nos olhos de Júlia. Ele não está protegendo um lugar, ele está protegendo uma família. É isso, né? Júlia engoliu em seco e acenou. O veterinário terminou o curativo. Capitão estava agora com grandes faixas brancas envolvendo o seu torso e flanco. Ele parecia exausto, mas mais confortável. O Dr. Bruno se levantou e foi até Júlia, entregando-lhe remédios e instruções. Seu Arnaldo observou a troca. Então, ele deu um passo para trás. Precisa de alguma coisa? Tábua para consertar a cerca? Feno, eu tenho sobra. A oferta foi feita de forma brusca, quase rude. Mas Júlia sentiu a intenção por trás das palavras. Era um pedido de desculpas, um estender de mão. Obrigada, seu Arnaldo. Acho que vamos precisar sim, de madeira. A cerca queimou bastante. Ele acenou novamente. Amanhã eu mando meu funcionário trazer. E um saco de cenouras. Para ele. Ele novamente indicou o capitão com a cabeça. Dizem que cavalo gosta. Antes que Júlia pudesse responder, ele virou, colocou o chapéu na cabeça e foi embora, subindo na caminhonete e partindo em direção à sua fazenda. O sol começava a se pôr, pintando o céu de rosa e lilás por trás da fumaça remanescente. Os bombeiros se foram, prometendo voltar no dia seguinte para verificar. O veterinário também partiu, depois de garantir que Júlia sabia aplicar os remédios. Ficaram apenas Júlia e Dona Célia no pátio, com os animais e seu guardião ferido. Dona Célia colocou uma mão no ombro de Júlia. Você viu? Você viu o olhar dele? Vi, sussurrou Júlia. Ele finalmente viu. Às vezes as pessoas precisam ver o sacrifício para entender o amor, disse Dona Célia, olhando para Capitão. E esse aí, ele deu uma aula de amor hoje. Júlia sentou-se no chão, perto da cabeça de Capitão. A noite caía, trazendo um frescor que aliviava o ar queimado. As estrelas começaram a aparecer, uma a uma. Um por um, os animais foram se acomodando para dormir ao redor do cavalo. Era como se eles soubessem que ele não podia fazer sua ronda noturna. Então, eles fizeram a ronda por ele. Eles montaram guarda. Bolota roncava baixinho. Flor fechou os olhos, seu focinho ainda tocando o pelo de Capitão. As galinhas se amontoaram em um grupo tranquilo. Júlia ficou acordada por horas, apenas observando a respiração de Capitão, garantindo que ela não ficasse mais fraca. Aos poucos, o cansaço venceu. Ela se deitou no chão, em um cobertor que Dona Célia trouxe, e colocou a mão perto do focinho de Capitão. Ele exalou um sopro quente em seus dedos. Um sinal. No silêncio da noite, sob um céu estrelado que testemunhara o caos e a coragem, o sítio Esperança dormia. Ferido, mas intacto. Assustado, mas unido. E no centro de tudo, um gigante de coragem ainda maior descansava, cercado pela família que ele escolheu proteger. Pela primeira vez, ele não estava sozinho em sua vigília. Todos dormiam em paz, sabendo que o guardião, mesmo ferido, ainda estava de plantão.
O dia amanheceu com um céu de um azul muito claro, como se a tempestade de fogo tivesse lavado até as últimas nuvens. O ar ainda carregava o cheiro de cinzas e madeira queimada, um lembrete constante do que tinha acontecido. Júlia acordou de um sono leve e inquieto. Ela ainda estava no cobertor no chão, perto de Capitão. Seu corpo doía de cansaço, mas ela se sentou imediatamente, seus olhos procurando o cavalo. Ele estava deitado no mesmo lugar. Seus olhos estavam abertos, meio fechados, mas ele estava acordado. A respiração era mais profunda e regular do que na noite anterior. Um alívio imenso inundou Júlia. "Bom dia", ela sussurrou, arrastando-se para mais perto. "Como você está?" Capitão virou a cabeça com um movimento lento e doloroso. Seu focinho tocou a mão que ela estendeu. Ele soltou um ar quente, um sinal. Os outros animais também começaram a despertar. Flor se levantou, esticou as pernas e foi direto até o balde de água que Júlia tinha deixado perto. Bebeu um pouco, depois voltou e se deitou novamente ao lado da cabeça de Capitão, como se fosse sua turna de vigília particular. Bolota já estava acordado, fuçando na terra perto da cerca queimada. Os coelhos começaram a mastigar algumas folhas de alface que tinham sobrado no canteiro. A vida, aos trancos e barrancos, voltava ao normal, mas o normal agora era diferente. O galinheiro estava em ruínas parcialmente. A cerca frontal era uma linha negra e retorcida. E no centro do pátio, o coração do sítio estava ferido. Dona Célia saiu da casa, onde tinha dormido no sofá. Ela trouxe uma chaleira com água quente e um pote com a pomada que o veterinário deixou. "Vamos trocar esses curativos", ela disse, se ajoelhando. "Precisamos evitar infecção." Júlia ajudou. Com mãos muito cuidadosas, elas desfizeram as ataduras. A pele por baixo estava vermelha e irritada, com bolhas em alguns lugares, mas não parecia pior, parecia estável. "Aplique a pomada com leveza", instruiu Dona Célia. "Só uma camada fina, depois a gente envolve de novo com a gaze limpa." Enquanto Júlia fazia isso, falava com o Capitão em um tom baixo e constante. "Isso vai ajudar a cicatrizar. Pode doer um pouco. Você foi muito corajoso mesmo." Capitão ficou imóvel durante todo o processo. Apenas suas orelhas se mexiam, acompanhando a voz de Júlia. Quando ela terminou de reaplicar as ataduras, ele suspirou profundamente, como se um peso tivesse saído dele. "Ele precisa beber", disse Dona Célia. "E comer, só um pouco. Vou fazer uma mistura com a ração dele e um pouco de sal mineral. Algo fácil de mastigar." Júlia encheu o balde grande com água fresca e o colocou perto da cabeça de Capitão. Ele olhou para a água, levantou a cabeça com esforço, tentou se apoiar nas patas dianteiras. "Devagar", Júlia encorajou, colocando as mãos sob sua cabeça para ajudá-lo a se erguer um pouco. Ele conseguiu. Bebeu longamente, quase esvaziando o balde. Depois, deixou a cabeça pesada cair no colo de Júlia, que continuava sentada no chão. Ela ficou ali acariciando sua testa, enquanto Dona Célia trazia a comida. Ele comeu pouco, mas comeu. Era um começo. O som de uma caminhonete chegando fez Júlia olhar para o portão. Era seu Arnaldo, mas não estava sozinho. Na carroceria de sua caminhonete havia pilhas de mourões de madeira nova, rolos de arame farpado e ferramentas. E ao lado dele, na cabine, estava um homem mais jovem, um de seus funcionários. Seu Arnaldo desceu. Desta vez, ele abriu o portão e entrou. Ele parou a alguns metros de Júlia e Capitão, tirou o chapéu e segurou-o com as duas mãos na frente do corpo. "Bom dia", ele disse, a voz contida. "Bom dia, seu Arnaldo", respondeu Júlia sem saber bem o que esperar. "Trouxe o material para a cerca, e o Jefferson aqui vai me ajudar a colocar, se a senhora permitir." Júlia trocou um olhar com Dona Célia, que deu um leve aceno. "Agradeço. Pode deixar aí, depois a gente." "Eu vou consertar", interrompeu seu Arnaldo firme. "Não é só deixar, eu ajudo a colocar, é o mínimo." Ele não esperou por uma resposta. Virou-se e começou a descarregar a madeira com o funcionário. Júlia ficou observando, atônita. O homem que há poucos dias gritava com o Capitão agora estava ali, trabalhando em silêncio para reparar os danos. Depois de algum tempo, com os mourões já no chão perto da cerca queimada, seu Arnaldo parou. Ele limpou a testa com o braço e caminhou devagar em direção a Júlia e a Capitão. Parou a uma distância segura, respeitosa. "Como ele está?", perguntou olhando para as ataduras no flanco do cavalo. "O veterinário veio. Disse que são queimaduras sérias, mas ele é forte. Acredita que vai se recuperar."
Seu Arnaldo acenou com a cabeça. Ele ficou em silêncio por um momento, observando a cena. A cabrita Flor deitada perto, o porquinho Bolota cheirando o ar perto dele, a quietude dos outros animais. Eu errei, ele disse de repente, as palavras saindo com dificuldade como se fossem pedras que ele tinha que cuspir. Eu vi ele ontem, eu vi o que ele fez. Um animal dando a vida por outros que nem são da mesma espécie. Isso não é só instinto, isso é caráter. Júlia ficou sem ar. Ela nunca tinha ouvido seu Arnaldo falar daquela forma. Eu sempre tratei meus bichos bem, ele continuou, olhando para as próprias mãos calejadas. Dava comida, água, abrigo, mas era isso, eram ferramentas. E se uma ferramenta quebra, você conserta ou joga fora. Eu vendi meu cachorro velho, o guarda, porque ele já não servia mais. Ele viveu comigo por 12 anos, e eu vendi ele como se fosse um trator velho. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Ontem, quando eu vi esse cavalo aqui, ferido, e todos os bichos pequenos em volta dele, como se ele fosse a colina onde eles se protegiam, eu pensei no guarda. Eu pensei que ele merecia mais, merecia um fim diferente, e eu pensei que eu tinha esquecido de algo importante. O quê? Perguntou Júlia suavemente. Que eles sentem, que eles cuidam, que eles têm lealdade, mais lealdade que muita gente. Seu Arnaldo olhou diretamente para Júlia. Eu vim pedir desculpas, para você, e para ele. Ele apontou o queixo para Capitão. Capitão tinha seus olhos abertos, observando o fazendeiro. Ele não estava tenso como antes, estava apenas observando. Você não precisa, começou Júlia. Preciso sim, insistiu seu Arnaldo. E eu quero ajudar, não só com a cerca, com o que precisar, remédio, comida, eu tenho. E sobre os papéis, sobre ele ser meu. Júlia sentiu um frio na barriga. Aquela era a questão que ela temia. Conversei com meu advogado, disse seu Arnaldo. Os papéis estão com ele, mas eu vou mandar cancelar. Vou assinar uma carta dizendo que eu abro mão. Que ele fique aqui, é o lugar dele. Eu vi, ele não é um cavalo de tração, ele é um cavalo de coração. E coração grande tem que ficar onde é respeitado. As lágrimas voltaram aos olhos de Júlia, mas desta vez eram de um alívio tão profundo que a fez tremer. Obrigada, seu Arnaldo, muito obrigada. Ele acenou constrangido. É o justo. Ele então se virou e foi até a caminhonete. Pegou um saco de pano e trouxe as cenouras, como eu falei. Ele deixou o saco no chão perto de Júlia e, com um último olhar para Capitão, voltou ao trabalho na cerca. Dona Célia, que tinha ouvido tudo em silêncio, veio sentar ao lado de Júlia. O mundo dá voltas, minha filha. Às vezes, para o bem. Naquela tarde, o sítio foi tomado por uma atividade pacífica. Seu Arnaldo e seu funcionário trabalhavam na cerca. Júlia e Dona Célia cuidavam de Capitão e dos outros animais. Aos poucos, os animais foram se afastando do lado de Capitão e voltando às suas rotinas, mas sempre voltando para checar se ele estava bem. Capitão, por sua vez, começou a mostrar sinais de melhora. No final da tarde, com muito esforço, ele conseguiu se levantar. Ficou de pé, cambaleante por um instante, as patas traseiras se afastando para dar equilíbrio. Júlia ficou ao seu lado, segurando-o, mas ele não caiu. Ele ficou de pé por alguns minutos, respirando fundo, olhando para o sítio que ele ajudou a salvar. Para a cerca que estava sendo reconstruída, para o galinheiro danificado, para a casa intacta, e para todos os animais que agora andavam livres, sem medo. Satisfeito, ele se deitou novamente, mas desta vez em um lugar diferente. Ele se arrastou alguns metros até uma sombra maior sob a amendoeira. Era como se dissesse, estou melhor, posso me mover. Seu Arnaldo, vendo aquilo, parou de martelar um prego. Ele observou o cavalo se acomodar. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, apareceu sob seu bigode grisalho. Ele acenou com a cabeça para si mesmo e voltou ao trabalho. Quando o sol começou a se pôr, a nova cerca já estava de pé na maior parte do trecho queimado. Era crua, a madeira nova brilhando contra a terra escurecida, mas era forte. Seu Arnaldo recolheu suas ferramentas. Ele foi até a sombra onde Capitão estava. Até amanhã, ele disse para o cavalo. Vou trazer mais coisa. E você, melhora. Capitão ergueu a cabeça e olhou para ele. Depois, baixou a cabeça em um movimento lento, como um aceno. O fazendeiro partiu. Dona Célia também foi para casa, prometendo voltar no dia seguinte com mais remédios naturais. Júlia ficou sozinha com seus animais, com seu gigante ferido. Ela preparou a comida para todos, deu os remédios a Capitão e sentou-se na varanda para observar a noite cair.
O sítio estava diferente, marcado, mas também estava mais forte. A ameaça do fogo tinha queimado muito, mas tinha queimado também o orgulho e a incompreensão. Tinha forjado um respeito novo. Capitão de sua sombra observava o céu estrelado. Suas queimaduras doíam. Cada respiração ainda ardia um pouco. Mas ele olhou para a flor, que dormia perto, para a bolota, que roncava contra sua pata, para as luzes da casa onde Júlia estava. Ele fechou os olhos. O dever estava cumprido. O rebanho estava seguro. O inimigo não era mais inimigo. A dor era grande, mas a paz era maior. Pela primeira vez desde que chegou naquele caminhão perdido, o gigante não se sentia um erro. Sentia-se em casa e sabia, no seu coração enorme, que aquele era apenas o começo de uma nova vida. O sol da manhã seguinte não chegou sozinho. Ele veio acompanhado do ronco familiar da caminhonete azul. Júlia, que estava na cozinha preparando o café, olhou pela janela. Seu Arnaldo estacionou, mas não desceu imediatamente. Ele ficou sentado por um momento olhando para o pátio. Júlia saiu para a varanda. O ar ainda cheirava a cinzas, mas o cheiro forte e doce da terra molhada da rega da manhã começava a dominar. E no centro do pátio, sob a amendoeira, estava a cena que fez seu Arnaldo parar. Capitão estava deitado. As ataduras brancas ainda envolviam seu torso, mas ele parecia mais descansado. E ao seu redor, como se fosse a imagem mais natural do mundo, todos os animais do sítio tinham se reunido. Flor estava encostada em seu pescoço. Bolota estava deitado contra sua barriga, roncando baixinho. Os dois coelhos brancos, Nuvem e Algodão, estavam aninhados perto de suas patas dianteiras. As galinhas ciscavam no chão a poucos metros, e o gato Preguiça estava esticado em um raio de sol que passava pelos galhos, bem acima da cabeça do cavalo, como um guarda-costas em seu posto elevado. Era uma colina viva de paz, de segurança. O gigante ferido era o coração pulsante daquele pequeno mundo. A porta da caminhonete se abriu. Seu Arnaldo desceu. Ele não trazia ferramentas desta vez, apenas seu chapéu na mão e um saco de pano. Ele caminhou até o portão, abriu-o e entrou. Seus passos, sempre pesados e decididos, estavam mais lentos, mais cuidadosos. Ele se dirigiu primeiro a Júlia, que permanecia na varanda. Bom dia. Bom dia, seu Arnaldo. Ele acenou com a cabeça, mas seus olhos voltaram para a cena sob a árvore. Ele passa a noite assim? Desde o incêndio, sim. Eles não se afastam muito dele. Acho que sabem que ele precisa de companhia também. Seu Arnaldo ficou em silêncio por um longo momento. Seu rosto sob o bigode trabalhava. As emoções passavam por seus olhos. Admiração, vergonha, um entendimento profundo e doloroso. Eu vim aqui ontem e falei um monte. Falei que tinha entendido. Mas acho que só agora, vendo isso, acho que só agora eu realmente entendi. Ele virou-se para Júlia. A força dele nunca esteve nos músculos para puxar meu arado. Estava nisso, em juntar, em proteger, em ser uma colina. A palavra saiu baixa, mas carregada de significado. Ele é o guardião deles, disse Júlia simplesmente. E eu fui cego. Seu Arnaldo respirou fundo. A cerca da frente está firme. Hoje eu e o Jefferson vamos começar a levantar o galinheiro de novo. Já trouxe a madeira cortada. Fica igual ao antigo ou até melhor. Seu Arnaldo, você não precisa... Preciso sim, ele interrompeu firme, mas sem a raiva de antes. Era uma firmeza tranquila. É a minha maneira de acertar as coisas, de pedir desculpas de verdade, não só com palavras. Dona Célia chegou nesse momento com uma cesta cheia de frascos e ervas. Viu seu Arnaldo e sorriu. Um sorriso que não era de surpresa, mas de satisfação. Arnaldo, já é hora do curativo do nosso paciente? Dona Célia, eu trouxe isto. Ele estendeu o saco de pano. São cenouras, da minha horta, as mais doces, para ele. Júlia aceitou o saco. Ele vai adorar. Muito obrigada. De nada. Ele pareceu desconfortável por um segundo, olhando para o saco. Eu também queria dizer, sobre o bezerro, aquele que ele fez companhia. Está ótimo. Brinca no pasto como se nada tivesse acontecido. Eu nunca vi nada igual. Capitão tem um jeito com os que precisam, disse Dona Célia, começando a preparar os materiais para o curativo no balcão da varanda. Pois é, seu Arnaldo olhou para suas próprias mãos. A gente pensa que sabe tudo, que a vida é só trabalho e resultado, e então uma coisa dessas acontece. Um cavalo que chega por engano e ensina a lição mais importante. Qual lição? Perguntou Júlia. Que cuidar não é fraqueza, é a força maior que existe.
Ele disse isso olhando diretamente para Capitão. E eu fui um tolo por chamar isso de desperdício. Ele não disse mais nada, apenas colocou o chapéu na cabeça e foi em direção à pilha de madeira que estava perto do galinheiro queimado, chamando seu funcionário para começar o trabalho. O dia foi passando em uma nova rotina. Dona Célia e Júlia trocaram os curativos de Capitão. A pele estava menos vermelha, as bolhas começando a secar. A cicatrização está indo bem, anunciou Dona Célia. Ele é realmente forte. Em uma semana, acho que ele já vai conseguir andar normalmente. Capitão pareceu ouvir. Ele tentou se levantar novamente, e desta vez foi mais fácil. Ficou de pé sob a amendoeira, esticando o pescoço e as pernas com cuidado. Os animais ao seu redor se afastaram, mas não fugiram. Apenas deram espaço, observando. Seu Arnaldo, martelando do outro lado do pátio, parou para ver. Um sorriso genuíno, amplo, abriu seu rosto sério. Ele acenou para o cavalo. Isso aí, grandão, firme! Capitão virou a cabeça na direção da voz. As orelhas, que antes se aplainavam com o som de seu Arnaldo, ficaram neutras. Ele observou o homem por um instante. Depois baixou a cabeça em um movimento quase imperceptível e voltou a prestar atenção em Flor, que se aproximava dele buscando um carinho. O trabalho no galinheiro progrediu rápido. Seu Arnaldo não era só braço forte, ele era habilidoso. A nova estrutura começou a tomar forma, mais sólida que a anterior. No fim da tarde, quando o cansaço começava a pesar, ele veio até a varanda, onde Júlia ofereceu um copo de água fresca. Obrigado, ele disse, bebendo de um só gole. Amanhã, a gente termina o telhado. Fica pronto. Não sei como agradecer seu Arnaldo, de verdade. Não precisa agradecer. É um prazer. Ele olhou em voltas para o sítio que renascia. Sabe, Júlia, a sua avó, Dona Francisca, ela tinha um brilho nos olhos quando falava desse lugar. Um brilho que eu nunca entendi direito. Achava que era coisa de velha sonhadora. Agora, vendo você e tudo isso aqui, acho que finalmente estou vendo o mesmo brilho. Júlia sentiu um calor no peito. Era o maior elogio que ela poderia receber. Nos dias que se seguiram, uma nova normalidade se estabeleceu no sítio Esperança. Seu Arnaldo se tornou uma presença constante, mas não invasiva. Ele vinha, trazia um saco de milho, frutas para os animais, um pedaço de queijo para Júlia e ajudava no que fosse preciso. Às vezes ele apenas ficava parado na cerca, observando o capitão, que agora conseguia andar devagar pelo pátio, sempre seguido por sua comitiva de pequenos. O respeito nasceu quieto. Os vizinhos que antes riam da história do cavalo babá agora paravam na estrada para ver. A notícia do incêndio e da coragem do animal se espalhara, transformando o riso em admiração. Alguns até traziam oferendas. Uma criança trouxe uma maçã, um senhor trouxe um cobertor velho para o herói. Capitão aceitava tudo com a mesma dignidade tranquila. Ele nunca buscava os holofotes. Seu trabalho era o mesmo. A ronda noturna, a vigília diurna, o cuidado silencioso. Uma semana após o incêndio, o Dr. Bruno voltou para uma avaliação. Ele examinou as queimaduras, agora em estágio avançado de cicatrização. Incrível, ele disse balançando a cabeça. A recuperação dele é surpreendente. As marcas vão ficar, mas a pele já está fechando. Os pulmões estão limpos. Ele está pronto para voltar à vida normal, só sem exageros. Júlia sorriu aliviada. Naquela noite, ela não conseguiu conter a emoção. Sentada nos degraus da varanda, vendo o capitão fazer sua primeira ronda noturna completa desde o acidente, ela chorou. Mas eram lágrimas de uma felicidade tranquila, de uma batalha vencida, de um lar verdadeiramente encontrado. Capitão completou sua ronda. Checou o novo galinheiro, agora pronto e vazio até a manhã seguinte. Checou o estábulo, onde Flor e Mel dormiam. Checou a casinha de bolota, checou os coelhos, todos estavam seguros. Ele então foi até a varanda e parou em frente a Júlia. No luar, suas cicatrizes eram visíveis, mas não eram marcas de derrota. Eram medalhas, insígnias de coragem. Júlia estendeu a mão e ele encostou o focinho nela. Obrigada, ela sussurrou, por ter vindo, por ter ficado. Ele soltou um ar quente, um sopro que era um abraço. Depois ele se virou e foi para o seu lugar favorito no centro do pátio e se deitou. Dali, ele podia ver tudo. A casa, os animais, a cerca reconstruída, as estrelas, e um a um, como sempre, os pequenos foram se aproximando. Flor veio primeiro, aconchegando-se em seu pescoço. Bolota trotou e se enrolou perto de suas patas. Os coelhos vieram depois.
As galinhas se acomodaram no círculo de segurança. O gigante de coração maior ainda estava no seu posto, o guardião do sítio Esperança. E ao seu redor, sua família dormia em paz, sabendo que estavam protegidos, sabendo que finalmente todos haviam encontrado seu lugar. E o respeito, como uma semente plantada na cinza, havia crescido forte e verde, mais forte que qualquer fogo, mais duradouro que qualquer descrença.